a Universidade São Judas e o Laboratório de Arte Sequencial apresentam A Garagem da Mãe Joana. Papo sobre cultura pop, design e o que mais aparecer. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Cauã, apresentador e ilustrador da Garagem. Meu nome é Mariana Bauer. E eu sou o Arthur Alves. E eu, além de dizer que eu sou apresentador e ilustrador da Garagem, eu posso dizer que eu sou um baita colecionador de quadrinhos e mangá. Porque, meu Deus do céu, acho que colecionador não é nem a palavra, eu sou um consumista, isso sim, porque... eu não sei vocês, mas a gente tá aqui pra falar justamente hoje sobre isso, né? Sobre a indústria de quadrinhos e mangás. E a gente vai discutir um pouco sobre como que é a nossa relação com isso. E não só isso, mas também fazer uma revisão geral de como tá a indústria atualmente, porque nesses últimos anos, a gente já comentou bastante sobre ambos aqui na Garagem, né? Mas nos últimos meses a gente teve muitas reviravoltas, muitas coisas acontecendo na indústria. Então a ideia aqui é a gente passar um pouco sobre o que vem acontecendo e conversar também sobre os nossos quadrinhos e mangás favoritos. Sim, o Cauã trouxe a coleção dele aqui, eu pelo menos uma fração. Trouxe a estante inteira dele. Foi até engraçado porque, na verdade, quem fez a curadoria do que era pra trazer foi o João, né? Tipo, ele só falou, Cauã, traz isso. Eu falei, caramba, você já até decorou o que eu tenho e o que eu não tenho, mano? Já facilitou o trabalho. Sim, eu só coloquei na mochila e pronto. Mas a gente, pra vocês que não estão vendo, né? A gente trouxe títulos como a linha da Mulher Maravilha Absolute, assim como o Batman Absolute também. Eu tenho aqui Batman e Deadpool, que foi o primeiro crossover em muitos anos da Marvel e com a DC, né? De mangá, o Thiago, ele fez uma colaboração com a gente também, trouxe algum dos mangás dele, tipo Dandadan, Blue Box e por aí vai. E também a gente trouxe Caçador de Marte Absolute, que é da linha Absolute também, né? Que a gente vai falar bastante durante esse episódio. Asa Noturna e a linha Ultimate também, principalmente aqui com o Homem-Aranha, né? Que eu acho que vem sendo o título de maior sucesso da revitalização do universo Ultimate, né? A gente espera que um certo convidado chegue aqui, né? Para a gente discutir mais sobre, principalmente o universo Ultimate e o universo Absolute, porque a gente estava bem ansioso para falar sobre essas duas linhas que vem fazendo super sucesso, né? Literalmente um sucesso absoluto de quadrinhos. E a gente vai também discutir, principalmente, como que vem sendo lidado essa disputa, né? De mercado dos quadrinhos com os mangás. Eu também acho engraçado que os próprios quadrinhos, eles se competem, né? Dependendo do universo. Que nem você falou, né? Tem o Absolute, tem o qualquer outro. O que? O universo Ultimate. E o Ultimate, né? Sim. Eu acho que... Eita, eles se competem e eu acho isso muito interessante, porque eles sempre ficam nessa, né? Tipo, ultrapassou tal universo. Fala, mano, o que tá acontecendo com esses universos que não é o mesmo e tal? O mangá é uma coisa mais fixa, né? Eles não têm tantos universos assim. Se tem, é mais prequel ou alguma história no mesmo universo, alguma coisa assim. Mas é bem raro. Verdade, sim. Isso é um bom ponto que você comentou, Mário, porque nos quadrinhos, por exemplo, saiu recentemente uma lista dos mais vendidos, né? E eu acho que até o João vai comentar sobre isso também. Que, por exemplo, na lista de 20 quadrinhos mensais mais vendidos, tipo, deve ter uns uns 15 do Batman. Caramba. Ou do universo do Batman. Então você vê que meio que ele se autoconsome, né? Então, principalmente quando a gente tá se tratando de DC, que os maiores títulos é baseado na Trindade, né? Superman, Mulher Maravilha e Batman. Mas o Batman é lógico que acho que é o cargo-chefe da editora, assim como o Homem-Aranha é pra Marvel também, né? E justamente nos últimos meses a gente vem acompanhando isso, porque a Marvel lançou a linha Ultimate, né? Na linha editorial dela, que foi uma revitalização de um universo que já existia antes, que foi o universo Ultimate, que a gente teve uma run de baita sucesso também com o Homem-Aranha. Mas eles trouxeram isso de volta até com o Jonathan Hickman, que encabeçou todo esse universo, em que inclusive tá chegando a um fim. Acho que foi 2 anos lançando vários quadrinhos mensais. Caramba. De vários títulos, até agora que vai consolidar no fim. E também tem a linha do universo Absolute, né? Que
eu acho que quem tá ouvindo a gente já deve até saber, já deve ter ouvido falar, ou visto alguma coisa, pelo menos, porque fez muito sucesso. Eu diria até que furou um pouco a bolha dos quadrinhos, né? Porque muita gente tá falando do Universo Absolute. E não só isso, como também foi um sucesso de vendas, né? E foi uma linha completamente diferente, porque aqui a gente vê uma abordagem dos heróis que a gente conhece, como o Batman, Mulher Maravilha e Superman, né? A Trindade, principalmente. Só que com uma abordagem diferente, né? Uma pegada até mais autoral, eu diria. Porque aqui a DC, ela deu liberdade para os autores que estão escrevendo e desenhando para transformar esses personagens da maneira que eles veem eles, só que na premissa que é o seguinte: o Darkseid criou um universo onde, na verdade, quem comanda o universo, basicamente, são os vilões, né? Então aqui o mal prevalece, né? Porque foi um universo criado pelo próprio Darkseid. Então, baseado nessa premissa, a gente vê esses heróis. E, cara, fez o maior sucesso. Os 3 quadrinhos, que é o Superman, Mulher Maravilha e o Batman, eles quebram recorde todo dia não, né? Todo mês, basicamente, de reimpressão, principalmente lá nos Estados Unidos. O Batman Absoluto, se eu não me engano, ele já tá na 12ª reimpressão. Caramba! E isso, pra um quadrinho, é muita coisa, né? E também tem algumas coisas interessantes, porque isso tá escalando tanto que as primeiras edições do Batman Absoluto, nos Estados Unidos, principalmente, quando sai, o pessoal compra em lote, porque tá super valorizando, e depois eles vão revender por um valor maior ainda. Então, tem gente nos Estados Unidos comprando o primeiro volume do Batman Absolute por $100. Então, Caramba! Isso é muito loucura, cara. Não, e é loucura isso porque é mídia física, né? Exatamente. Normalmente, hoje em dia, pelo menos, nem todo mundo compra mídia física. Sim. Então, isso! Nossa, eu tô até surpresa. Não, é super engraçado. 100 paus. E dá até pra discutir se isso é algo benéfico ou não, porque, lógico, é bom pras vendas, né? Mas eu acho que isso não é sustentável por muito tempo. Não, não é. Então, exatamente. Tudo bem que isso é meio que uma iniciativa dos fãs, né? E de colecionadores e tal, porque, tipo, eu tenho uma edição rara aqui, mas tá tendo reimpressão todo dia. Isso é o problema, né? O problema é das pessoas que pagam isso também. Porque, por exemplo, eu vi um vídeo no Instagram de um cara, nos Estados Unidos também, que ele comprou justamente uma edição do Batman Absolute número 1, impressa novinha, por esses $100, né? Mas, tipo, mano, tá saindo reimpressão todo dia. Você não precisa comprar isso super valorizado como se fosse mais importante, né? É que tem as capas variantes, né? Tem capa variante também, Muita gente, tipo, compra, às vezes, só a mesma edição com a capa variante, porque às vezes ela dobra o preço em uma semana. É muito doido isso. Depende do artista, né? Que se for um artista famoso, nossa. Inclusive, Mário, você me fez lembrar de outro movimento que talvez não seja tão sustentável para a indústria dos quadrinhos, né? Já vamos começar a falar dos problemas aqui, que é o seguinte. Justamente por causa da... Não, desculpa. Não foi por causa da linha do Universal Absolute. Foi por causa da nova fase do Matt Fraction, que tá cuidando da nova run do Batman, né? Com Jorge Jimenez e tal. Eles lançaram várias capas variantes que elas vêm no saquinho. Então você não sabe qual que vai ser a capa variante. Então Nossa, é tipo um gacha. Eu sei, porque o Turma da Mônica tá fazendo isso. Sério? Tá fazendo isso também? Sim, você tem, tipo, umas coleções, tipo, sei lá, especiais da Turma da Mônica. E aí tem esse negócio do gacha. Você tem, tipo, a chance de conseguir tal capa variante. Aí tem, tipo, uma única capa variante, que é, tipo, a Master, não sei o que. Cara, como assim? Gacha em quadrinho? Então, eu jamais imaginaria isso. Mas pelo que parece, isso na indústria de quadrinhos norte-americanos é basicamente comum, porque recentemente... Eu vou lá, compro um quadrinho sortido lá. Não, e sabe o que tá acontecendo? Eu falei sobre isso justamente pra comentar, porque a Marvel, acho que ela levou isso à 10ª potência, porque falando dessa linha do universo Ultimate, que agora é o universo Ultimate da Marvel, onde eles tinham esse universo antes e trouxeram de volta por causa do Jonathan Hickman e tal, eles trouxeram esse universo de volta. Aí as capas variantes, elas não são só capas variantes feitas por outros artistas e tal. Eles chamaram artistas únicos pra fazer uma única capa. Então chamaram, sei lá, uns 60 artistas pra fazer uma única capa. Aí você tem que ficar comprando pra ver se você encontra essa única capa, que, tipo, vale muito mais, porque foi esse artista que desenhou, entendeu? Tanto é que eles até pediram pro Robert Downey Jr. fazer uma capa. Eu acho que, acho que ele fez 3. Ah, nossa, mas ele sabe desenhar mesmo? Eu acho que ele sabe, viu? O desenho tava bem feito. Caramba. Ele fez qual quadrinho? Vou até pesquisar. Foi do Universo Ultimate. Eu não sei qual volume foi, mas eu sei que ele fez uma capa pro Universo... Ultimate.
E eu acho que o Kevin Feige fez também, mas ele não sabe desenhar, então tipo, foi só uns rabiscos. Ah, tá. Mas de qualquer forma eu tô comentando isso porque, como eu Vale falei... muito isso. Sim, mas também não é bom pras vendas deles, mas não sei por quanto tempo isso é sustentável, né? Não é uma prática tão boa. Eu, pelo menos, tenho algumas discordâncias sobre isso. Mas a gente vê que isso é convencional pra eles, e agora, pelo que parece, tá sendo adotado aqui também, né? Mas sei lá. Nossa, eu acho uma loucura. Imagina, você tá tipo... vou comprar um quadrinho. Você pega, você abre, você nem vê o que é. Você pega uma capa variante e descobre foi essa que vale capa não que ele sei fez? quanto. Isso, essa mesmo. Essa foi a Caramba! capa feita pelo Robert Downey Jr. Bom, e falando nisso, vamos apresentar aqui... Desse jeito a gente vai começar a te chamar de convidado, João. Eu te chamei de convidado no início do episódio. Mas, não, dessa vez eu vou te chamar de sensei, porque você me ensinou bastante sobre quadrinhos. E você é o sensei de quadrinhos da garagem, então... Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez atrasado aqui, mas aqui é o João Vitor JV, Caverna do RPG. E hoje o papo é bom, né? Sim, hoje é coisa hoje é coisa boa, hoje é coisa que eu entendo, hoje é coisa que eu enchi o saco pra falar sobre. Sim. E já tô sabendo que teve uma introdução rápida aqui Isso. no episódio, né? E o tema de hoje, basicamente, se já não foi 100% claro, né? Já não foi apresentado, é basicamente quadrinhos. Mas não só sobre quadrinhos, né? Quadrinhos no como total. A gente vai falar um pouquinho sobre essa polêmica, entre muitas aspas, né? Entre muitas aspas. Declarações aí recentes, né? Que voltaram à tona, né? Sobre essa questão de... quadrinhos versus mangá. Na verdade, não é bem isso. Seria mais comics, né, norte-americanos, quadrinhos norte-americanos contra mangá, que é quadrinhos japoneses. Não exatamente contra, mas como que um aprende com o outro e, hoje em dia, como o mercado americano tá começando a se adaptar, a tentar voltar, né, a vender mais como vendia antigamente. Obviamente, a gente Finalmente. nunca vai voltar como era nos anos 40, 30, né, porque era meio que um dos meios principais, mídias principais. Sim. Mas, ainda assim, a gente tá vendo um grande avanço da indústria nos últimos anos, que até eu tô ficando meio impressionado, assim. Eu acho que muita coisa boa tá saindo. Eles estão fazendo estratégias, tipo, muito boas, assim, hoje em dia. Principalmente a DC Comics, que tá dando uma surra em vários editores, na Marvel, a Sim. propósito. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso e usando como foco aqui, basicamente, o universo absoluto da DC, né? A gente vai comentar sobre o universo Ultimate da Marvel um pouquinho também, que infelizmente tá pra acabar agora. E também vai falar do universo Energon, pelo menos pincelar por cima, porque na verdade esse daí tem um programa à parte aí que vai sair em algum momento aí nos próximos dias, provavelmente. Que vai Isso sair aí. esse episódio. Isso aí. Uma coisa que você estava falando, Cão, que eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu sou uma pessoa que acompanha muito de fora, né? Essa perspectiva de quadrinho, em especial do Universo Absolute, que acho que talvez seja até um reflexo do fato de ter explodido, porque acho que é o que eu mais sei sobre, tá ligado? Mesmo sem ler. Mesmo sem ler, mesmo sem consumir quadrinho no geral. É o que eu mais tenho informação, em especial do Batman, né? Que foi o mais estourado. Só que na minha cabeça era uma coisa tipo assim, nossa, a DC, ela tipo, reinventou a roda com essa coisa de, tipo, resetou o universo e deu uma repaginada muito brutal. Sim. Mas, tipo, quando você trouxe aqui o exemplo do Ultimate do Homem-Aranha, ele faz isso em certa instância, né? Eu acho que não é tão subversivo igual do Batman, que ele é, tipo, os melhores amigos dele são os vilões dele. Sim. Mas eu acho que tem uma coisa dele ser adulto, dele, tipo, não ser o Homem-Aranha, ele ter uma filha e tal. Verdade. Depende, eu acho que o Homem Ultimate ele faz um negócio muito louco, que é deixar o tio Ben vivo, né? E ele Sim. ser o melhor amigo do JJ. Eu acho muito doido essa Eu parte. acho que o que dá pra dizer é que esses Eu dois não sabia universos... dessa. Também não. O que esses dois universos fazem é, tipo, pegar os pontos base desses personagens, tipo, a morte do Tio Ben ou o Batman ser rico e subverter eles, né? Mas, no geral, eles têm muita diferença entre si. Mas por ser, como posso dizer, ideias editoriais similares na questão de, tipo, não, é um universo diferente, onde a gente vai justamente subverter esses pontos dos personagens que a gente já conhece e já ama. Então, eles acabam meio que sendo muito comparados e disputando entre si também, né? Porque a gente viu a lista de mais vendidos, e o João até falou sobre isso também, eu também, que a linha absoluta tá realmente, tipo, Destruindo. disparada. Eu Ela tenho tá vendendo alguns muito. dados aqui que eu vou comentar daqui a pouco Boa, pra gente João. fazer a discussão correta. Mas é muito doido isso, porque se você pegar, não é novidade você criar uma linha editorial separada, um universo à parte ali. É até uma prática comum, né? É uma prática comum. Só que o jeito que tá sendo feito ultimamente foi um jeito muito bem pensadinho. Eles se utilizaram muito, acho que, da internet, rede social, interesse do público, assim, pra conseguir ir atrás. Sim. Tanto que o Cauã citou agora há pouco que o universo Ultimate não é novidade, por exemplo. A gente teve no início dos anos 2000 uma ideia, que era a Marvel, tipo... Pra falar a verdade, o que é o universo Ultimate original da Marvel? É a Marvel tentando repaginar os personagens, deixar eles mais próximos da realidade atual, dos anos 2000 ali e tudo mais, pra adaptar pra filme. Foi isso. Eles queriam fazer meio que pré-roteiro de filme. Se você pegar os Supremos, tem muita coisa que foi pro Vingadores, por exemplo. Sim. Quando ele surgiu lá nos anos 2000. O Homem-Aranha Ultimate, ele era um Homem-Aranha, tipo...
pensando na história do Stan Lee ali do começo, só que com uma realidade mais dos anos 2000. Inclusive, é muito boa, né? Sim. O Homem-Aranha Ultimate original é tão bom quanto o atual, só que você vê, é o que o público pediu na época, quero um recomeço fácil do Homem-Aranha. Fizeram esse adolescente. E a Marvel entendeu que o Homem-Aranha tem que ser jovem. Depois disso. Hoje em dia, o universo Ultimate foi o quê? Colocar o Homem-Aranha mais velho. Adulto, tá vendo? E Pega esses agora a pontos gente e fala, subverte. tipo, eles sempre dão o que o povo quer, e aí a Marvel entende. Daqui a pouco você vai ver, o Homem-Aranha vai estar com um filho no universo principal. Sim. Eu não duvido. Logo, logo vai ter. É bem provável. Eles vão mudar as coisas logo, logo. Eu acredito se a Marvel foi esperta, né? Pelo Sim. amor de Deus. Que tá difícil, mas... Nem fala. Mas é isso, basicamente. Só que se você pega, assim, de uns anos pra cá, eu acho que usar o universo absoluto como base é bem interessante, porque a questão do universo absoluto não foi uma questão de, vamos zerar tudo, mudar tudo. Não, porque o universo principal ainda tá ali, entendeu? Isso. E eu acho correto eles fazer isso, porque você não traz os leitores, basicamente. Quem tá acompanhando muito tempo. Verdade. Porque eles tentaram resetar tudo, mudar um monte de coisa nos Novos 52 e deu tudo errado, basicamente. Então a DC entender que eles precisam ter um universo básico, os personagens que todo mundo gosta ali continuando, e ter um universo à parte pra uma entrada de novos leitores, eu acho que é a saída boa, assim, meio que copiar mesmo a Marvel lá no universo Ultimate foi a mesma coisa, né? Em vez de Sim. só resetar tudo. Eu também acho. Então, acho que foi isso. Inclusive, João, nessa disputa que a gente vê, principalmente na internet, né? Tem muita gente falando, comentando sobre isso, dessa disputa entre quadrinho e mangá. Muita gente fala que os quadrinhos norte-americanos, os quadrinhos de heróis, como a gente conhece, deviam se assemelhar mais ao formato de mangá. Mas eu não concordo com isso. Eu não concordo também, Então, porque os quadrinhos americanos, eu acho que eles têm que ter entradas mais fáceis pra você Sim. realmente, porque é assustador, é muita coisa. Mas, cara, a pira do negócio é essa cronologia muito louca que Exatamente, eles sim. têm. Essa é a parte legal. E o problema é que muita gente vê isso como algo ruim ou difícil de ingressar. Nossa, parece uma barreira, sabe, super gigante que, Sim. por ter vários volumes, várias runs, eu não vou conseguir saber por onde começar, ou eu tenho que ter muito trabalho extra pra começar a ler determinado personagem, por exemplo. Eu tenho um pouco dessa impressão, pra ser honesto. então. Tipo, eu acho que mangá passa um pouco essa impressão de, por exemplo, vamos usar Jujutsu de exemplo, que a gente fala muito dele. Sim. Jujutsu, você tem lá, Jujutsu Kaisen, pronto. Você começa ali do capítulo 1, vai até o final e já era. Aí tem o Zero, que é o spin-off, tem ali o one shot. Aí você tem a nova versão. O módulo. Tem o módulo. Então você consegue, tipo assim, pra mim parece muito específico. Já por quadrinho norte-americano, em especial quando a gente fala, tipo, Marvel e DC, parece que é tipo assim, 15 Falei isso, depois falei isso. e é tipo assim, eu acho que eles não têm uma preocupação, pelo menos não me passa essa impressão, né? De tipo assim, dropar uma parada casualmente que é tipo, sei lá, diz respeito a algo que tá rolando, sei lá, 3 anos atrás, rolando por muito tempo, e é tipo, é uma informação ali que você não pega se você não lê o restante, sabe? Pode ser uma info meio irrelevante dentro do contexto maior daquele quadrinho específico. Mas ainda assim, acho que me passa uma impressão de tipo, Eu perdi algo, né? eu perdi algo, Sim, tipo, por onde eu eu entendo. começo, tá ligado? E aí parece que, tipo, o ponto inicial é, tipo, o 1980, tá ligado? Aí você lê tudo pra você entender, tipo, todas as referências existentes. Nossa, eu vou até complementar com o que você disse, Arthur, porque, por exemplo, eu leio o quadrinho. Eu vou pegar de exemplo a run do Matt Fraction do Batman, que começou do número 1 Que você recentemente. começou agora, eu já tava lendo antes, né? Eu leio o Batman já desde... Pô, eu leio mensalmente Batman desde os 952, desde 2011. Então. Entendeu? Então eu li tudo que veio Você depois. lê Então, absolutamente tudo de Batman. desde essa época pra frente eu li tudo. Então, sei lá, eu passei por Scott Snyder nos 952, que ele voltou agora pro Absolute, Sim. né? Inclusive bem melhor. Eu acho que ele amadureceu muito Demais. desde os 952. Mas eu li tudo a fase dele. Eu gosto da fase dele, é legal. Eu li Tom King inteiro, por exemplo. Depois eu fui pro James Tynion, eu passei pro Steve Zdarsky. Então eu li todas as fases do Batman. Pode Já crer. o Kawan, ele entrou agora no Matt Fraction, né? Isso, e mesmo assim, tipo, apesar de eu ter um pouco de noção sobre o que aconteceu ali, tipo, por exemplo, eu já conhecia a Corte das Corujas, já conhecia sobre um pouco que o Scott Snyder tinha feito antes, porém eu não tinha lido, então não tinha esse contexto todo. Aí eu cheguei na run do Matt Fraction, ainda com um pouco de dúvida de alguns acontecimentos, então vira e mexe eu ia lá e perguntava pro João, por exemplo. Então realmente isso é algo que acontece, só que eu acho que é uma consequência do formato que já tá estabelecido há anos e que eu acho que não tem como mudar. Não tem como mudar porque, sei Dá pra lá, melhorar. Eu não gostaria, por exemplo, que apagasse toda a cronologia. Porque então. quando você acompanha muito tempo, você se sente recompensado quando puxa alguma coisa, sabe? Que é uma coisa que você conhece. Já quando tem algumas coisas é interessante. Por exemplo, eu vou citar a fase do Matt Fraction. O Kawan, ele entrou agora pra acompanhar a fase do Matt Fraction, que é a fase atual do Batman, que zerou a revista, né? Voltou Sim. pro número 1. Inclusive, a Panini vai começar a publicar a partir do número 7, né? Porque por algum motivo eles não fizeram, eles não A fizeram Panini para antes. é DC Aí e volta pra Marvel. confusão, Eu tô né? maluca com isso agora. Como assim? Ela
publica os dois. Sim. Ah, Sim. tá. Nossa, nunca... Que louco, eu nunca tinha clicado percebido isso. A Panini aqui tem basicamente o monopólio dos Então. quadrinhos, né? É. Toma... E agora o Universo Underground também é delas, né? Nossa é, Senhora. E ainda tem isso também. A qualidade, Mas se bem que eu gosto dessas revistinhas do Universo Absoluto, tão bem feitas. Sim, eu acho que eles... gostando. Aqui eu acho que eles... Tirando o atraso na pré-venda, que eu sofri com o atraso na pré-venda do Absolute Batman. Meu, tinha gente que comprou, sei lá... 2 dias antes de encerrar a pré-venda e recebeu na casa no dia seguinte. Eu comprei na pré-venda, fiz a assinatura na Panini. Calma, fui você chegar Não foi o caso do João, não foi o seu caso, né? 3 semanas depois, isso é um absurdo, gente. Eu Que também. Mas o que eu tava falando é, por exemplo... na fase do Match Fraction, por exemplo, você já vê que tem imagens que vêm pro bem, assim. Porque o Kawan, pra ele não acompanhar tanto, ele não estranhou o Damian, a personalidade do Damian, por exemplo. verdade. Que ele falou, o Damian tá normal. É. Eu já tava acompanhando o Damian das outras fases. Eu li a revista do Robin recente que teve. foi o Batman e Robin? É, foi o Batman e Robin, antes teve só a revista do Robin. Que até introduz a Flatline, tem um torneio lá, Mortal sim, Kombat e tudo mais lá, muito louco. Eu tinha visto, e o Damian pra mim tava com uma personalidade muito diferente. Aí quando ele voltou agora na fase do Flash com uma personalidade mais próxima da época do Morrison, lá de 2008, eu fiquei tipo, mano, por que o Damian tá assim? Já o Kawan não estranhou, ele achou de boa. Sim. Tem essas questões de continuidade, né? Mas eu acho que... Mano, isso realmente não tem o que fazer. Tem como você meio que apaziguar isso. Então, Sim. por exemplo, trazer uma introdução melhor. Eu acho que a fase do Match Fraction... Caramba, Match Fraction, que a gente tá tanto falando aqui do Batman... Tá sendo muito boa porque ela conseguiu apaziguar muito essas diferenças do leitor que realmente já acompanha o Batman, por exemplo, e aquele que também não acompanha. Então, acho que foi uma ótima porta de entrada e a DC ela foi muito esperta porque ela se aproveitou do universo Absolute também, né? Eu tenho certeza que foi planejado isso pra se aproveitar do outro. Então, por exemplo, tem pessoa que tá acompanhando o universo Absolute, tá começando a ler por causa do universo Absolute. Aí ela vai vir na banca o volume número 1 do Match Fraction, e ela vai ter vontade de ler também pra acompanhar como que tá o universo, ou como que tá o Batman no universo regular também, né? Por ser algo novo, diferente. Exatamente. Então isso acaba contribuindo bastante também. A pessoa comprando... Não, eu acho que esse aqui é a continuação do que eu tava lendo ali. Que história é? Nossa, sim, mano. Isso que é osso, tá ligado? Eu acho que até por isso que ele fez tão diferente, né, os Batman. Eu até fiquei me perguntando, a fase padrão do Batman tá tão boa quanto a absoluta? Ou tá, tipo... Eu tô gostando. Eu não acho que tá tão bom como o Absolute. O Absolute tá um pouco melhor. É porque eu tô mais pra frente. Você parou em que volume do Absolute? Eu parei bem cedo. Acho que no 6º volume. Eu parei na edição, no final do arco do Bane. Eu parei. Eu nem comecei o arco do Bane. Lá pro edição, acho que é 12, 13 eu parei. E tá sensacional. Eu acho que tá melhor ainda, assim. O Fraction tá fazendo muito bem. Mas, sei lá, tipo, a fase do Fraction do Batman não equipara ainda ao Homem de Ferro dele, pra mim. O Homem de Ferro dele é absurdo, assim. Eu acho uma das melhores coisas já feitas em quadrinho. E olha que eu não gosto do Homem de Ferro nos quadrinhos. Nossa, palavras fortes. Não, eu não gosto do Homem de Ferro nos quadrinhos. Tá? Não, tô falando, tipo, que essa fase dele é boa. Então, é sensacional. Eu não acho que o Batman dele tá no mesmo nível, por exemplo. Mas tá muito bom. Tá melhor que o final da fase de Dark, por exemplo. Eu acho que tá bem melhor. E eu acho que eu queria puxar um gancho, né? A gente tá falando sobre versões diferentes do Batman. Mas como que vocês enxergam, tipo, o consumo de quadrinhos, em especial aqui no Brasil, comparado com o mangá, tá ligado? Vocês acham mais fácil colecionar, vamos dizer assim, igual você tava falando, né? Ou consumir mangá e quadrinho, tipo... Obter, tá ligado? Como que é vocês, já que vocês são consumidores mais assíduos que eu? Você também é, Mari, de Mari tabela, também. né? Eu vou ficar na minha. De tabela... Não, a Mari tem a maior biblioteca da mesa, tá ligado? Verdade. Ela tá falando um pouco, mas ela tem a maior biblioteca da É que, mesa. no caso da Mari, a família se ajuda. Todo mundo meio que compra e a biblioteca deles vai crescendo junto, nossa. assim. Eu tava com 5 volumes de Jutsu, depois no dia seguinte ela me aparece com a coleção inteira. Então. Exatamente. Não vou mentir. Eu tenho opinião. Eu ia falar muito disso quando você falou dessa intriga, né? Do que é mais fácil começar com mangá, às vezes, do que quadrinho, ou o oposto, né? Tem muita... Eu tenho opiniões muito divididas dentro da minha família, fora, e minha opinião em si. Sim. Eu acho muito engraçado. O parâmetro que eu tenho de gerações é o meu pai, eu e a minha irmã mais nova. Sim. Então eu tenho um parâmetro do tipo... O meu pai, ele cresceu com um quadrinho. Então ele fala que pra ele é muito mais fácil começar com quadrinho e entender história por quadrinho do que por mangá. Ah, é? Nossa. Ele sente que a narrativa... Quando você meio que já conhece o personagem, né? Sim. Então você tem estabelecido algumas coisas sobre esse personagem. Então você vai lendo a história, então você já pega. Você não questiona por que aquilo tá acontecendo, por que tal personagem apareceu. Você não questiona isso. No mangá, ele fala que como ele apresenta muita coisa, às vezes, de uma vez pra você, ou ele vai...
te mostrando as coisas aos poucos, você fala assim, cara, não vai acabar isso, nunca vai acabar isso. No quadrinho, pelo menos, ele falava que, tipo, ele tinha uma noção que em tal volume talvez acabasse. Ou que, tipo, ia ter ele não esperava uma reviravolta. No mangá, ele acha que isso acontece mais rápido. Ou que é mais previsível, né? Nossa, que doideira. Diferente a opinião dele. E... Em questão, a minha irmã mais nova, a Bibi, ela consome muito mais mangá e webtoon. Acho que o webtoon é uma coisa que eu ia jogar na mesa também. Sim. É uma coisa que, tipo, você vai lendo, e você não vê quantos capítulos você passou. Verdade. E ela me contando assim, eu falei, é verdade, né? Eu esqueço que essa nova geração meio que, tipo... A mídia física, às vezes, o pessoal meio que... Quem realmente gosta, assim, mas quem consome muito online, o webtoon é uma coisa que eles consomem muito, né? Sim, verdade. E, nossa, tem um mercado inteiro só pra isso. A gente podia fazer, tipo, um episódio inteiro sobre isso. Nossa, dá tranquilamente. Tanto que, até só abre pra isso, não vou me aprofundar nisso, mas a DC tem webtoons, né? Sim, então, tem, são bem famosos. O Wayne Family é muito bom. É muito bom. Ele é muito legal. Eu li também. É bem Nossa, legal. na minha cabeça o Webtoon é muito aquele One Punch Man que é mais crachado, tá ligado? Também, são Também, diferentes também. formatos. E eu sinto que ela fala pra mim, tipo, eu gosto de mangá porque tem um universo lá e eu não preciso ler outra... Que nem vocês tinham falado, Sim, né? Você sim. tem essa questão, você tem um universo completamente novo, você lê, eu não preciso ficar lendo outras coisas, eu posso, tipo, ficar nisso e ir até o final. Ou, tipo, se eu quiser parar e voltar, não vai, tipo, tá tão absurdo quanto talvez estivesse um quadrinho. Então ela me conta muito isso, que, tipo, ela sente que ela gosta mais de mangá do que de quadrinho, mas que ela não tem nenhum problema em ler os quadrinhos do meu pai ou da Laura, né? Que a Laura é mais fã de... A Laura é mais fã de literatura. Nossa, a minha família... É muito Cada um diferente. nicho, né? Cada um Da nicho. hora. E eu fico no meio disso, porque eu gosto tanto de quadrinho quanto de mangá, e eu acho que eu tenho uma opinião muito, tipo... eu entendo que a nova geração gosta mais de mangá do que necessariamente de quadrinho. Tem um motivo pra isso, inclusive. Exato. E a antiga geração, eu acho que um pouquinho, até a minha pra trás, né? É muita questão do quadrinho ser uma coisa que é, tipo... Não, é melhor que mangá, que não sei o quê. E eles... Às vezes pegam isso como punho de ferro. Falam assim, não, porque e mangá não é tão bom assim, mas lê mesmo assim. Eu acho isso muito interessante. De uns tempos pra cá, mangá ficou muito famoso com a antiga geração também. Porque tinha mangás muito famosos na antiga geração. Eu acho isso interessante também. Não, mas realmente acho que hoje tá bem mais popularizado mesmo. Tipo, Sim. É difícil você ver alguma criança que talvez não conheça algum anime ou mangá. É o muito que difícil. acompanha, né? O acesso também à cultura Também mais estrangeira tá aumentou bem mais. consideravelmente, né? E isso é uma construção feita a longo prazo do Japão. Sim. Porque, agora entrando na parte dos mangás, né? Teve uma declaração recente do Jim Lee, que é basicamente um dos chefes boa. da DC. Sim. Que ele puxou falando que os quadrinhos norte-americanos hoje têm muito a aprender com os mangás e o que eles fizeram. Porque você tem essa questão de não que tá baixando a cabeça nem nada, porque os quadrinhos norte-americanos, eles tiveram problemas em relação a outras culturas, basicamente, que foi a questão de que teve coisas que nerfaram eles lá atrás. Sim. Que foi o código de conduta dos quadrinhos, outras coisas que nicharam muito. E quando vinha pra aqui também, as traduções eram às vezes mudadas, tinha Sim, censura, então verdade. tem o direito autoral mudar o personagem completamente quando chega aqui, Sim. então é Porque interessante. uma coisa já tirando o elefante da sala é a questão de que quando fala que mangá é melhor quadrinho de super-heróis, tá errado falar isso. Sim. No sentido que você tá comparando um gênero dentro dos quadrinhos junto com basicamente um acervo É gigante. uma mídia, né? Uma Da mídia mídia só. como um todo. Sim. Então, mangás, por eles serem incentivados desde o começo ali, eles começaram como, tipo, virar cultura mesmo no Japão, desde a criança mais nova até o mais velho vai ler tudo. E tem demografias, eles se organizam muito bem, é um mercado que sempre tá produzindo coisa nova. Já o mercado norte-americano, ele quebrou as próprias pernas lá atrás. Porque no começo, você tinha quadrinho de tudo. E desde a pessoa mais nova até a mais velha lia, porque era consumo de banca, né? Você tinha quadrinho de romance fazendo muito sucesso, quadrinho de terror, quadrinho de suspense, quadrinho de investigação. Só que o que aconteceu? Teve o código de dos quadrinhos, que veio aquela ideia do Verta, né? Falando ali que vai transformar as crianças em... Assassinos. Não, nem assassinos, em delinquentes juvenis, né? Aham. Tudo mais. Ele Porque eu fez leio essa tese. quadrinho. E aí, o que aconteceu? Foi um erro também da indústria, tá? Porque não era DC na época, eu acho que era National e outras indústrias maiores que vendiam super-herói. Eles falaram, putz, a gente precisa se livrar dos outros, né? Eles apoiaram isso. Vamos ter que eliminar. Eles apoiaram isso, então, no começo. E aí, pra eles, era de boa. Eu falei, não vamos fazer muita coisa com quadrinho de super-herói aqui, porque é tranquilo, mas acaba os quadrinhos de terror, acaba o quadrinho de romance, não pode ter beijo, não pode ser não sei o quê. Então foi acabando até que hoje em dia a gente olha pra quadrinho norte-americano, mudou um pouco com o tempo, né? Principalmente com a Image Comics e tudo mais. Mas você via muito essa questão de, é super-herói.
Mas daí foi uma coisa que eles mesmos quebraram as pernas lá atrás, entendeu? Sei. Já os mangás, os quadrinhos franceses, eles vão pra várias áreas. Sim. Cara, tem anime, mangá até de ASMR, tá ligado? Tipo, meu Deus. Caramba. Tem Sim. de tudo, assim. Então, você vê que é um problema que eles criaram lá atrás e hoje em dia eles estão correndo atrás. Então, se mangá vende mais, tudo mais hoje em dia no mundo, globalmente, o quadrinho japonês dominou tudo, é por causa disso. Porque lá atrás eles quebraram as próprias pernas, basicamente. Hoje em dia tá correndo atrás. Sim, Então tem não, isso. nossa, faz muito sentido até pensando pra anime, assim, porque, tipo, querendo ou não, vai, por exemplo, não é o caso, mas vou usar de exemplo. Tipo, vai, eu gosto muito de anime de terror. E aí tem muitos animes de terror que, né, me apetecem. Tipo, querendo ou não, vai abrir uma porta pra, tipo, eu querer ver outros gêneros de anime, né? Que eu falo, tipo, eu gosto dessa mídia, eu gosto desse formato. Sim. Eu acho que quadrinho em paralelo, tipo, mano, eu não consigo pensar em nenhum quadrinho, tipo, em série norte-americano que saiu recentemente, que eu fiquei, tipo, nossa, esse aqui rivaliza com algum quadrinho de super-herói. É difícil. Tipo, eu não consigo pensar em algum. Não sei se Então, vocês têm no repertório de vocês alguma menção. Tem alguns, mas é mais recente, assim, sabe? Você pega, tipo, The Walking Dead, por exemplo. É, justo, verdade. Sabe? The Walking Dead, você pega agora um que tá fazendo muito sucesso, mas que não tem animação nem nada, então o pessoal de fora dos quadrinhos não conhece, que é o Something Skin the Children, que é do James Tynion, que escreveu a Batman, né? Ele saiu da Sim. DC pra fazer o autoral dele, por exemplo. Então você pega assim, e é uma questão também que eu já vou linkar aqui, que o público do mangá e tudo mais, eles conhecem muito o mangá por conta do anime. E Sim. foi uma investida que os japoneses fizeram pra, depois da Segunda Guerra e tudo mais, de recuperar a imagem deles, que é exportar a cultura. Então, desde lá de trás, já tinha essa ideia lá no mercado deles de fazer, eu acho que é pipeline que eles falaram, que basicamente é essa ideia. Você tem o mangá pra começar. O mangá fez sucesso, faz o anime, porque o pessoal vai assistir o anime, vai querer saber o que acontece depois, vai correr pro mangá. E um Sim. retroalimenta o outro. E isso... Tanto que saía na mesma época, alguns, Isso. né? O Rama, eu lembro disso. Sim, Meu pai também. falava bastante disso. E tem essa questão que eles faziam isso, por quê? Porque fazia retroalimentação. E isso veio na exportação deles. E pegou a gente também, entendeu? Então começou no mercado interno deles, fez vender mais as coisas ali, que já era um mercado que cultuava melhor esse tipo de coisa, mas não era coisa de criança, por exemplo, mangá, porque você tem vários gêneros. Começou essa questão do anime e depois da exportação da cultura deles. E por isso que eles dominaram tudo, basicamente. Tanto que teve uma entrevista recente do Robert Kirkman, que ele falou que isso é o futuro do quadrinho norte-americano também. Eu ia comentar sobre isso basicamente. agora. Sim. E que, inclusive, uma das obras dele é o que pode comprovar isso, né? Sim. Que é o Invencível. Invencível. Porque, olha só, tipo, a gente teve Invencível, que foi um baita sucesso, a série animada, né? E assim que chegou aqui no Brasil, Os Encadenados de Invencível foi um baita sucesso também. E eu tenho certeza que foi muito alavancado por causa Nossa, com certeza. da animação. E é engraçado porque... Você, cadê as animações? É Cadê, verdade, ó? né? Em vez de fazer filme, faz Marítima. animação. Eu fiquei pensando nisso. fiquei Você pensando falou nisso. um negócio... Cadê? Você falou um negócio maravilhoso. Não mais, né? Mas até aí. Você falou um negócio maravilhoso, porque o Robert Kirkman e o James Tynion falaram sobre isso recentemente. Então. Que a pira dos norte-americanos era sempre vender pra filme, só que nunca saiu o filme. Não sai, Sim. é isso que eu... Outro exemplo do próprio Robert Kirkman, The Walking Dead. The Walking Dead. O quadrinho dele virou uma série, live action. Virou um jogo Sim, também. mas a obra dele, o quadrinho dele tem muito potencial pra virar uma série animada. Seria uma ótima Sim. série animada de zumbi. Provavelmente seria melhor que a série, né? Sim. Sério? Não, com certeza. Tudo ali, ó. E o Kirkman, você vê que ele é ligeiro com isso, porque o quadrinho dele, o Invencível, não vendia perto do que vende hoje quando saiu, porque ele é dos Então. anos 2000, o Invencível. E outra, lá fora, nos Estados Unidos, tem Invencível em todo formato, cara. Tem. Isso é Tem impressionante. capa dura, capa Saco. cartão, Omni, porque não é Omni, é compêndio, capa Compêndio, dura, sim. compêndio, capa Figurinha. cartão. Sim. Tem bonequinho saindo no jogo, saindo agora, só por causa É da verdade. série. Então, E, tipo, e toda hora esgotando e saindo. Você vê na Amazon, não fica esgotado esse compêndio de Invencível americano. Sim. Que é uns grossão assim, sabe? Uns calhamaços. Não fica esgotado, porque toda hora tá reimprimindo. uhum. É bizarro. E ele falou que dá certo. Tanto que por isso, tá o Universo Energon agora, já anunciou série animada. Então. Legal. Ele tá indo nesse caminho. Ele falou, ó, tanto que ele falou brincando, né? Ah, não tô nem aí pro Batman. Eu quero que os quadrinhos do meu estúdio ganhem animação pra Sim. tentar continuar fazendo isso. Não, envelhece, você pode trocar dublador, Exatamente. você pode... Sim. Efeito especial, olha! Liberdade criativa. Liberdade Exatamente. E o Stranger Things está surfando nisso, Nossa, inclusive. real. Também. Sim, O verdade. James Tynion, ele comentou recentemente numa entrevista, não lembra que portal que foi americano, que ele falou assim, que eles sempre ofereceram pra um quadrinho dele, eu acho que é World Tree, fazer uma série animada. Ele ficou meio assim, porque ele queria fazer filme, série. E ele falou, não, pera, mas se for parar pra pensar,
assim como estão dizendo hoje em dia, o quadrinho tá muito mais próximo da animação, né? Então eu acho que vai dar certo. E os caras estão se tocando disso agora, né? Agora, Isso que é complicado, mas agora estão se tocando disso. Não, mas depois de realmente, décadas de indústria. mas eu espero que isso seja uma lição pra indústria atualmente, porque todo mundo ganha, sinceramente. Sim. Por exemplo, imagina uma série animada do Batman Absolute, cara. Já estão pedindo isso, tá Então, ligado, sim. né? Até comentaram sobre Primeiro, isso. que seria fácil de adaptar, chamaria muito público. E sem contar que seria maravilhoso, cara. Inclusive, eu vou citar aqui uma animação de fã. Foi feita por um eu fã. vi! Eu acho Ah, que eu você vi viu, também. Nossa, é Mari? muito Aquela do foda. crocodilo? Não. Tá. É a do ele brigando com os capangas do Máscara no Negra. Máscara com os- Negra. Como é que é? Os party animals. Os Isso animais mesmo. festeiros. aham. É legal. Nossa, é uma animação curtinha que adapta um dos... É o uma ação, comecinho aqui, uma é um- sequência de ação do primeiro volume Eu acho que e é é no final fenomenal. do primeiro capítulo, né? Tá, Que tem tá essa por aí. luta. E é Posso- muito boa. E foi um fã que fez e, tipo, fez o maior sucesso, cara. Até o próprio aqui, Scott exato. Snyder publicou. Exato, porque tem que republicar. Enfim, eu acho interessante porque quando lança, às vezes, um volume novo de alguma coisa, uma franquia nova da DC, eles sempre fazem uma coisinha meio animada, né? Uma sim. mini animação, assim. E eu lembro... Você lembra do Gorilas? Sim! do criador Eu do sei, Gorillaz. porque eu fiquei Animador. maluca com isso. Porque eu falei, cara, como é que eles, tipo, conseguiram falar com esse cara pra animar? Sim, Aí, depois eu vi o backstage, ele até falou disso. Ele falou, não, ele fez o storyboard pra gente. Ele falou, não, eu gostei tanto que eu fiz o storyboard. Aí eles falaram, Caramba. vamos fazer animação. Não, contrata o estúdio aí. Então é interessante isso. Mas uma coisa que eu queria muito ressaltar é que eu fiquei sabendo de uma colaboração com o Sonic e a DC. Sim, tá tendo agora também. E eu lembro que saiu uma animação e eu achei que era por fã do Shadow sendo o Batman. Eu falei, muito foda. Eu achei muito bonitinho. E eu não esperava, a qualidade estava realmente muito boa. E pegaram o mesmo estúdio pra fazer uma série de curtas pra Sonic. Então é interessante porque ele vira uma bola de neve de Sim. mercado. Mas eu sinto que a DC não quer investir em animação, porque ao mesmo tempo que é caro. Não tem como, gente, é caro. Sim. O estúdio deles fixo tá quebrando, então eles não conseguem acompanhar isso. A Cartoon Network não existe mais, a Adult Swim é feito por cada... você tem um programa lá e ele fecha. Então, adaptar é uma coisa mais barata, quando você tem já o material fixo, porque você já tem um roteiro, você tem meio que a ideia central do início, meio e fim dela, Tem mas... storyboard até certo ponto. Exato, mas a única coisa que dá esse impedimento é que as pessoas às vezes não liberam a adaptação, né? Ou no sentido mais geral, assim, não querem fazer porque vai gastar dinheiro, ou não se- tem um certo público ali. Sim. Vocês Então vão ver, quebra. o Robert Kirk vai puxar o bonde. Vai ter o Universo Energon agora. O Universo Energon vai fazer sucesso na Tomara. animação também. O pessoal vai vender mais quadrinho. A DC vai pegar essa Universo Absoluto, Único alguma coisa mais fechada. Vai querer adaptar pelo menos. Sim. Faz um aí, um curta, faz um filminho. Você não pode ser o mesmo estúdio, né? Porque senão vai ser aquele negócio lá. Nossa, eu acho muito tiro no pé quando a DC faz filme animado em vez de fazer série. Sim! Nossa, mano. Eu não acho, mano, porque... Depende, tem algumas obras que dá, outras, tipo, sei lá, eu acho que é meio capaz. Tipo, o Grandes Desastres Superman, que tiver que reduzir, né? Tem um monte de coisa que corta. Já o Batman não acho legal. Tem alguns problemas, mas, tipo, eu ia me citar como exemplo, porque quando eu tava iniciando no mundo dos quadrinhos, o que me fez ir pros quadrinhos de verdade, começar a buscar, sei lá, Batman Piada Mortal, Anum e etc., foi justamente As as animações. animações, né? As animações que... sabe, adaptava esses arcos famosos dos personagens. Então, querendo ou não, atrai um público. Então, tem uma certa vantagem nisso. Mas eu acho que realmente tem mais vantagens na série animada, principalmente pra... É o problema que eles pararam, né, também. Pararam também. Pararam. É o que a Mari falou, né? O estúdio da DC de Tá animação quebrando. Tá zoado. Sim, eles têm que fazer uma reformulação aí. Só que eu acho interessante. Desculpa interromper, Não, Mari, mas imagina. Crise nas Infinitas Terras é horroroso. A animação é horrorosa. Sim. Não só em animação, mas em roteiro, eles cagam a história inteira. É Não, impressionante. E é engraçado que isso foi depois de eles falarem, não, a gente vai revitalizar tudo aqui. Claro. Vai ficar tudo diferente, vai ficar tudo melhor. Mas não deu certo. De novo. Ai, caramba. Eu tenho a impressão que eles têm mais dificuldade, né? De, tipo, popularizar a animação comparado com o Japão, com os animes. Sim. Mas o que você vai falar, Mari? Não, eu ia falar do Batman Ninja, já que a gente puxou. Ah, boa, Mari. Legal. Que ele é considerado quase um mangá também, mas ele também teve uma adaptação pra filme, né? E eu acho a adaptação muito boa. E é em 3D, É em né? 3D. É o estúdio do Sim. Jojo que faz. Então, Ah, nossa. e eu fiquei genuinamente surpresa. Eu não conhecia esse universo, mas eu peguei ele tão rápido assim que eu assisti. Eu até perguntei pro meu pai se tinha quadrinho. Ele falou, cara, tem, só que eu nunca li. Mas eu tô tentado depois dessa animação. Então é interessante que
Eu acho que o Batman Ninja específico ele é um universo que veio primeiro em animação, saiu depois virou depois quadrinho. do quadrinho, não Depois veio um foi? quadrinho dele. E eu acho que o mangá faz isso mais direito nesse sentido. Ele tem adaptação, ou, tipo, tem um mangá e vira anime, ou às vezes tem um anime e a continuação continua Sim. no mangá. Então, eu acho isso mais legal, porque é, tipo, muito rápido, né? sim. Do que necessariamente, tipo, Batman 1987 vai ganhar uma animação agora! Então, isso quebra. Queda do morcego esse ano vai ganhar animação. Depois, Vai ganhar animação? Vai ganhar, vai ter 3 partes, eu acho. 3 partes? Precisa de 3 partes pra adaptar? Porque tem o... Como é que é? A Queda, o sim. Night Quest vai adaptar tudo. Entendi, é entendi. o Night Quest e depois o Night Sand, né? Que Eu esqueci o nome em português. E complementando isso que você disse, Mari, eu queria fazer uma coisa que eu queria citar aqui nesse episódio também, que é a estratégia de cruzar as duas mídias também. Sim. Né? Porque eu tô lembrando 2 exemplos. Primeiro, que é o do... Peguei aqui o Torred Angel, que o João trouxe, que é do Tsutomu Nihei, né? Isso. E ele fez um quadrinho do Wolverine, que inclusive Sim. tem alguns elementos do próprio livro dele, em formato de mangá. Aí, o que eles fizeram, né? Acho que tem um formato só em mangá Sim, mesmo, sim, tipo, tem. com a line art do Nihei, e também tem o formato em quadrinho, que eles, tipo, coloriram Tipo e a tal. Akira, né? Que fizeram também. Exatamente. Tipo isso. É muito interessante isso. E eu Que também, doido. E me fez lembrar também que, recentemente, Deadpool, o mangá do Deadpool Nossa, sim. foi finalizado. Foi. Então, tipo, tem o mangá do Deadpool também, tem esse exemplo que a Mari falou também do Batman Ninja. Então, acontece isso também Tem das o mídias Batmangá, cruzadas. né? Que é dos anos 80, então não é de agora. é? Tem o Batmangá, que inclusive tem um personagem que é o Senhor Homem Morto, que o Great Morrison recupera, é desse mangá. Ah, é? Ele é, Caramba! ele é um inimigo do Batman que veio do Batmangá, que o Great Morrison canonizou, porque na cabeça do Great Morrison tudo vale, tudo é canônico. E inclusive a Flatline, que é a namoradinha do Damian, ela é aprendiz do Senhor Homem Morto. Caraca, Que doido. não sabia E ela tem dessa. estilo meio mangá, então é engraçado isso, né? Que A interessante. personagem. Muito louco. Eu tenho isso. Mas eu queria citar essa coisa de trocar as mídias também, que vira e mexe acontece, né? E eu acho que é uma boa estratégia, principalmente por experimentação criativa. E hoje em dia concordo. também os mangakas, eles se pegam muita referência de quadrinhos norte-americanos Sim. e filmes E vice-versa também. Sim, isso eu acho isso muito legal, que tá mais acessível essa questão de referências Sim. e também de quem você pega a referência também. E... Desculpa. pode não, você ia falar que eu pensei agora, que foi uma coisa que voltou na minha cabeça, que é a questão de que uma coisa que o Jim Lee comentou também é que a ideia não é copiar o estilo de mangá. Ah, não. Né? Tentar, tipo, imitar, assim, o mangá, tipo, e tudo mais. Que eu tava folhando aqui o Absolute Batman, e é legal porque você pega ele e você vê que chamaram alguns artistas, tipo, tanto o Absolute Batman quanto na Mulher Maravilha, e chamaram alguns artistas que tem um traço um pouco mais alternativo, né? Sim. E isso eu acho legal porque dá uma estética muito diferente, Nossa, assim. isso é uma coisa que tava precisando. Eu acho que principalmente pra Marvel também, uma coisa que a Marvel devia começar a prestar atenção, que Sim. é nessa Usem liberdade outros criativa estilos. mesmo. Porque tem outros estilos no seu editorial também, porque isso é muito importante, cara. Quando eu vou começar a ler um mangá, a primeira coisa que eu costumo olhar é a arte. E isso acontece pra quadrinho também, né? Mas quadrinho eu tô mais lá pelo personagem, geralmente. Sim. Mas quando tem uma arte boa, eu, tipo... pega, sim, né? com certeza. Nossa, a arte aqui do... Xexeito, eu sou É o Mark Keketo. Keketo? Você Keketo. pronuncia Keketo? Keketo. Mano, aqui a arte do Keketo Ultimate do Ultimate Homem-Aranha é fenomenal, cara. Eu acho que é uma das melhores artes que eu já vi pro Homem-Aranha. Cara, eu acho o Keketo muito injustiçado, porque ele desenha desde 2007 pra Marvel. É Demolidor? Um monte de coisa. Ele desenhou os Vingadores do Hickman em algum momento. Ele fez coisa também pros... Qual é o nome? Eu acho que os novos Guerreiros Secretos também tem arte dele lá, com o Hickman. Antes disso ele fez coisa também. E só agora ele ganhou destaque, assim. Eu acho um absurdo, cara. Nossa, olha essa arte aqui dele socando o mercenário, mercenário, assim, muito Pô, muito louco, legal. cara. É fenomenal. Acho também uma diferença bem gritante, assim, que você sabe quando é um quadrinho, quando é um mangá, é a questão das cores, né? Também é uma coisa cores bem... é essencial, bem sim. famosa, tipo, no sentido... eu sei que é mangá porque é preto e branco, eu sei que é quadrinho porque é colorido, Sim. mas eu sinto que tem questão... como é que se diz? Do mangá e do quadrinho mesmo. Eles são mídias diferentes, mas no sentido de onde eles foram feitos, né? Sim. É muito mais barato, às vezes, sem imprimir em preto e branco. Verdade, mano. Ou Sim. na questão americana, né? Vale mais a pena chamar a atenção com cores, né? Sim. Então é uma coisa... E antigamente era
tecnicamente barato colorir, né? Você tinha 3 cores bases e ia colocando por cima. Essa questão do valor também, né? Do preço é bem interessante também, Amaro, porque realmente no Japão eles podem produzir em massa praticamente, exato. né? Porque é preto e branco, eles usam um material mais simples, principalmente nas revistas da Shonen Jump, por exemplo. Vocês sabem que isso tudo era questão no Japão no começo de questão de verba, né? Porque eles estavam no pós-guerra, então eles não podiam gastar, só que virou coisa cultural e manteve até hoje. Virou um padrão estético, né? Virou um padrão estético. A mesma Muito coisa com doido quadrinho também. Eu acho, assim, tava vendo um do Aves de Rapina. Ele George usa... Belair, maravilhosa. Nossa, eu achei lindo a questão que ele usa essas cores como se fosse... E tem erros, que é aquele erro gráfico quando você imprime. Eu reparei isso também. E eu achei isso tão bonito, assim. É questão nostalgia que nunca... Assim, eu já tive por causa que eu tinha Calvin Haroldo, mas eu acho que essa questão de você ver o erro ali e você fala, caramba, que lindo, né? Não é lindo, é um erro. Mas, assim, elas pintam como se tivesse... É muito bonito, eu acho. Sabe aqueles erros que você fala, parece que a cor tá, tipo, um pouquinho pra fora, ou alguma coisa assim? Acho que é aberração cromática. Nossa, eu acho tão legal. Eu acabei de ver um erro aqui na edição, mano. Do quê? Que o nome do colorista aqui na capa tá Darwin, mas eu falei, não, é a George Belair que faz. Aí eu fui olhar dentro da George Belair. Não, é porque tem um volume específico que é desenhado por outra pessoa. Outro desenhista. Ignoraram essa parte preta aqui, ó. O artista. Entendi. Isso. Nossa, que mancada. Essa questão de nome da capa também, né? De autoridade. Essa artista aqui. É, isso mesmo. Mas tem essa questão também de, tipo... por exemplo, no mangá. No mangá é um autor, geralmente. Sim. Às vezes algum roteirista e o pessoal do editorial, né? Já pra quadrinho, é uma equipe inteira. Então você tem equipe pra rascunho, você tem uma equipe... você tem uma pessoa pra rascunho, você tem uma pessoa... Que é a finalização, né? O arte finalista. Hoje em dia tá meio caído, né? Arte finalista por causa do digital. Mas antigamente tinha, né? Você tinha o cara que fazia, tipo, a arte mesmo e o arte finalista que colocava os detalhes, o ink, né? A tinta e aí tal. tem a pessoa que colore também, tem o roteirista também, o pessoal do editorial também, então são... Tem os assistentes também, às vezes. Também. Sim. Então são muitas pessoas envolvidas no mesmo projeto, no quadrinho, né? Então acaba sendo mais caro também de produzir. E mais difícil também, então... Aí o cara do mangá é só ele lá na mesinha dele. Em compensação, ele se mata pra fazer o próprio mangá, né? Aí depois chama assistente, não é? Mas demora, pro cara conseguir assistente até no você começo, o cara tá se matando ali sozinho. Até você conseguir publicar o seu mangá, né? De certa maneira, é uma competição ferrada. É um Battle Royale, basicamente. Em quadrinho, é um pouco parecido. Você tem alguns privilégios se você é famoso? Tem. Sim. Mas assim, que você trabalha um pouco menos do que uma pessoa que realmente faz um mangá é uma verdade que ninguém muitas vezes fala. Mesmo que tem gente que faz, mensal, tipo... então. E o pessoal que faz, às vezes, quadrinho, tipo, fica... sei lá, meses em uma página. E eu acho isso um absurdo, porque eu acho que fica tão bonito, mas não precisa de tanto detalhe. Mano, mas pior que... Eu acho que isso daí é uma questão da indústria que eu admiro tanto artistas que conseguem fazer uma sequência mensal hoje em dia, porque tem poucos. Sim. Eu pego, sei lá, que nem eu tava citando o Matt Fraction, o Homem de Ferro dele. Quem desenha é o Salvador La Roca. E tem uma arte meio digital, assim, mas na época não tinha digital. É que a arte dele parecia muito realista. E ele fez mensal. Eu fui contar, ele fez as 64 edições mensais seguidas, assim, sem atrasar. Nossa. E eu acho absurdo isso. Hoje em dia, você pega um artista, tipo Os Jorge editores, Mendes. assim. O Jorge Mendes, ele é muito bom. Eu adoro o Jorge Mendes. Mas ele faz, tipo... Ele não faz outros trabalhos ao mesmo tempo que no Damora. Damora é não humano, assim. Não, Damora não é humano. É ridículo. Mas o Jorge Mendes, ele faz 6 edições, ele tem uma pausa para entre uma pessoa por 2, 3 edições. Aí ele volta. Sim. Não, eu pego, tipo, esses caras mais antigos, assim, dos anos 2000, os caras trabalhavam muito, velho. Você vai, tipo, 60 edições. E você pega o Jack Kirby, por exemplo, dos anos 70 é mais absurdo. É absurdo, né? Sim. Ele fazia 6 revistas ao mesmo tempo mensal. Tipo, escrevia na DC, né? Ele escrevia e desenhava. Você fala, mano, caramba, você tá maluco, velho. Você tá maluco. Acho que quando... Eu acho que essa coisa do mangá é uma coisa que eu sinto meio que falta, né? Você tem um escritor muito bom, mas ele fica em uma história só e às vezes a história não tá indo tão bem. Mari, nossa. E você fala, cara, mas se ele estivesse escrevendo outra... Tipo, sei lá, ele largasse e eles fizessem outra coisa, estaria bem melhor. Assim. Eu sinto que eles não têm muito isso. Tipo, eles têm que começar e finalizar ou têm que cancelar, literalmente, o negócio pra eles pararem. Porque eu sinto que... às vezes os mangakas, eles estendem muito a história em um dado ponto, depois eles têm que fechar, e eu sinto que tem essa pegada de mão do editor falando, tipo, olha, tem que parar, não, continua, não pode parar. Eu acho que nenhuma das duas consegue escapar da pressão editorial. Então. Tipo, seja pra, estende um pouquinho mais. Bota um torneio, tá ligado? Bota um torneio no meio. Exatamente. O arco de treinamento, coloca o arco de treinamento, tá precisando. Bota esses dois personagens lutando, tá ligado? Exato, sempre tem essa coisa, assim. Eu sinto que
quando é uma coisa mais indie, né? Uma coisa mais autoral, as pessoas têm uma liberdade muito maior de contar a história e às vezes até parar ela. Falar assim, pô, não dá mais, não tem como eu continuar com isso. Ou tipo, não quero mais escrever isso, vou escrever outra coisa enquanto isso. É muito difícil isso acontecer. Eu acompanho muito quadrinho autoral, né? Sim. Então, uma que eu tava acompanhando, que é do 48 quilômetros, ela terminou o quadrinho dela, mas ela tinha vários hiatos, né? Então, tipo, tinha arcos, e aí ela meio que fechava cada arco bonitinho, e ela falou assim, olha, eu quero escrever uma história nova. Então, eu vou fechar a história Tem delas. essa liberdade, né? Então, ela não tem essa pressão toda hora de querer, mas ela mesma fala, eu tenho uma pressão minha de querer terminar. Mas... eu acho que se tivesse alguém, tipo, um editor, né, falando, tipo, olha, você tem que parar aqui, você tem que continuar aqui e tudo, ela fala que teria sido bem mais fácil. Porque você tem muita liberdade, mas ao mesmo tempo você não tem freio, né? Então isso quebra você, às É a vezes. Yara Naika, né, que faz. Sim, eu adoro ela. Sim. Eu acho, mas eu tenho a impressão que tem alguns casos, eu não sei o que faz eles serem tão peculiares, que eles têm uma liberdade pra, tipo, meio que ditar o próprio ritmo, tipo, não, vou dar um hiato aqui de 5 anos, tipo, vou usar o Miura, né, quando tava fazendo Berserk, ou o Togashi fazendo Hunter, que é tipo, o cara lança, sei lá, 2 capítulos, 3 capítulos e aí fica tipo, galera, eu vou entrar em outro... cansei, vou entrar em atos de novo. Eu não entendo muito bem qual que é a brisa de, tipo, por que esses caras conseguem? Talvez porque a obra dele já é consolidada, né? É isso mesmo. É só por isso? É, tipo, basicamente tá. por isso. É por isso, é porque a obra já é consolidada. Se o cara fosse novo, é que é o Togashi, fez 2 séries que deu muito dinheiro, tá ligado? Aham. Você pega o Miura também, quando ele fazia. Berserk já era um baita sucesso, assim, sabe? Então eles podem. Já um cara que começou hoje a fazer na Shonen Jump, na Shueisha, estando em qualquer revistinha lá, nunca, é impossível. E uma coisa que eu queria até tirar essa dúvida, porque eu realmente nunca ouvi falar de um caso assim, não sei se é comum. Que é tipo, por exemplo, no Japão, por exemplo, tem um mangaka, ele tá fazendo uma série de muito sucesso, e aí tipo, os caras falam, mano, esse cara não dá, a gente precisa substituir ele. Isso acontece? Nunca. Porque acho que em quadrinho parece um pouco mais viável. Tipo, vamos trocar o escritor. Porque no mangá, o personagem, a história é do autor. Nos Estados Unidos, assim, geralmente, tipo, tanto Marvel tem e DC, essa merda, né? o personagem é da editora. Diferente, tá? Numa Image, por exemplo, nunca vai acontecer do Robert Kirkman lá na Skybound tem um autor publicando na revista lá, eu acho que é Thunder Hammer lá, o quadrinho X tá publicando lá dele. Sim. Que é um outro escritor lá que faz. Ele nunca vai chegar no cara e falar, mano, sua história tá muito ruim, cancela aí. Ou sua história tá muito ruim, coloca outro cara no lugar aí. Nunca vai acontecer. O que acontece são conversas internas pra trocar uma coisa ou outra. Às vezes assim, tipo, o editor vai falar, melhora isso aqui, faz tal coisa. Mas nunca tirar o cara porque a série é dele, tá ligado? Entendi. Verdade. Ou às vezes não tá vendendo, uma hora a gente não consegue mais arcar com publicação. Tipo, vai ter que encaminhar pro final. Talvez aconteça, mas tem que vender muito mal, sabe? Pode ser que aconteça, mas no geral, tipo, trocar o cara, falar, não, você tá escrevendo mal, sai nunca, sabe? Porque a série é do cara. Já na Marvel e na DC, acontece, sei lá, o Tom King, pô. Tom King ia ficar 100 edições no Batman. O pessoal começou a reclamar muito da fase dele. Mano, você sai na 80. Sim. Caramba. É isso? Eu acho isso interessante, porque no mangá você tem, tipo, isso, né? De os personagens são seus, a história é sua, tudo em volta dele é seu. No quadrinho, se você criar um personagem novo numa edição, não é seu. Não é Inclusive, seu. é engraçado isso, porque eu descobri recente que a Marvel é mais FDP com isso do que a DC. Sim, os créditos, a maioria fala que é do Stan Lee, mas não são. É uma coisa muito curiosa sobre Não, isso. Ele pode ter ajudado, mas assim, Nem muito isso, pouco. Tipo, o Len Wein, por exemplo, ele foi editor da Marvel muito tempo, da DC também, e ele foi co-criador do Wolverine, por exemplo. E ele falou que ele também criou na DC o Lucius Fox, e lá atrás ficaram enchendo... não lembro quem que foi, um cara famoso, ficou enchendo o saco dele pra ele... sempre criar um personagem, ele colocar o direito ali, sabe? Colocar, tipo, como marca dele, pra DC, fazer contrato com a Marvel com a DC. Ele fala que ele ganha mais com o Lucius Fox, que é o personagem secundário, aparecendo em filme, do que com o Wolverine. Que Nossa. isso? é meio doido. É meio Entendeu? doido. loucura. A DC paga melhor essa questão dos Nossa, royalties caramba. individual de personagem criado por você. A Dana Terrence. Que quando verdade, House, né? porque tem essa questão de direito autoral, né? Meio que, tipo... Você tá vendendo a sua propriedade, né? Não É meio não filho da sua. puta, mas assim, tá o seu nome ali? Tá, mas não é seu. Tipo, é só o crédito, basicamente. Tem meninas Né? super poderosas com a Cartoon Network Sim, também. também. Tem muita coisa assim. É muito louco. Esse é um dos pontos que eu queria trazer aqui também, porque eu enxergo como se fosse uma das maiores diferenças entre essas duas Nossa, mídias. sim. Porque, cara, no mangá, a história é sua, a arte é sua, e apesar da pressão editorial que a gente acabou de falar também, 90%, 80% ali é realmente seu, você que vai te dar o ritmo, como você faz e o que você vai fazer. Já no quadrinho, você tá acompanhando basicamente um ideal, né? Por exemplo, o Batman, mano, o Batman não é uma coisa ou uma criação de uma pessoa só, ele já é uma contribuição de várias pessoas Sim. ao longo de vários anos. Então,
Cara, essa diferença entre os dois, pra mim, eu acho que por isso que não dá pra pegar o formato do mangá e tentar trazer pros quadrinhos norte-americanos, só porque hoje em dia os mangás estão vendendo mais. Eu acho que não. Mas é muito louco, porque se for parar pra pensar, os dois têm essa questão, ambos. Porque se você vai trabalhar numa franquia lá no Japão, que tem, sei lá, 20 mangá ao mesmo tempo, tipo Gundam, você não criou os personagens de Gundam. Você vai ser contratado pra escrever eles. Mas aí os casos são bem mais práticos do que no... Não, pior que tem bastante franquia. Não, tem, mas eu acho que cara, Fate também, você não criou os personagens. Não, pior que alguns autores criam lá dentro, mas é da Type Moon os personagens, por exemplo. Então, tem mas eles são contratados pra isso também, exatamente, né? Mas alguns não. É tipo, tem o mesmo caso, mas a proporção é diferente. Porque o mercado lá é tão diversificado que você tem os dois casos e o autoral permanece. Nos Estados Unidos, a gente olha mais pro norte-americano de super-heróis. E lá, a exceção do mangá é o que ali é a regra, sabe? Então tem essa questão que é engraçada, assim. Tipo, ambos têm essa método de mercado, com algumas franquias, algumas empresas maiores. Mas no Japão, a gente recebe muito mais os autorais também aqui do que esses que são fechados, embora ainda tenha essa política lá também. Isso é muito doido, sabe? É uma problemática que se estende pra filme também, né? A gente pega a Marvel assim, tipo, mano, que filme autoral você consegue pensar na Marvel, sabe? Que não tem um propósito maior, tá ligado? Sim. Tipo, eu acho, talvez, né? O Ryan Coogler com Pantera Negra, Eternos. o Taika Waititi, a Chloe Zhao conseguiu também colocar o DNA dela ali. Embora mas ninguém tipo, gostou, além da gente. Além de nosso. Mas assim, é aquilo, né? Tipo, todas as obras estão servindo pra um propósito maior, né? Tipo, você não pode simplesmente dissociar daquilo que já tá criado. Tipo, eu acho que talvez Cavaleiro da Lua é um caso que conseguiu ser meio próprio, é muito mas... bom, cara. Tipo, Eu não gosto de Cavaleiro da Lua. Eu adoro. eu me divirto. Tipo, eu acho que Batman, eu consigo, tipo, o Matt Reeves teve a visão dele que eu acho que tipo, é muito autoral. Sim. O Christian Bale, né? Também, também. Também, atuou lá. Ele atuou, né? Fez a interpretação dele. Mas, tipo, o Christopher Nolan também com o Batman dele. Sim. Mas, tipo, nossa... Até o Todd Phillips com Coringa, sabe? Sim. Você pega, mano, não consigo pensar na O próprio Marvel. Zack Snyder também. Sim. Tipo, mas na Marvel, que caso você tem, tipo, um filme que você fala, Verdade. tipo, nossa, Tá, muito Logan. diferente. E Logan, Mas né, é Marvel Não é. entre... É mais Areia Fox. aberta também não é da Marvel, É, entendeu? mais Sony. E pra piorar, atualmente não, isso já é uma estratégia que já vem sido usada há muito tempo. Mas a Marvel, ela tá se apoiando muito do que tá sendo, o que tá acontecendo no cinema. Tudo bem que é uma estratégia boa pra alavancar a venda e tudo mais, porém, ela fica muito dependente disso. Por exemplo, os quadrinhos com o Doutor Destino agora, Sim, por causa também do teve filme. o Mundo Sob Destino só por causa do filme. Mas, tipo, todo mundo Que é tá... uma saga que eu nem li ainda, falaram que é mais ou menos. Então, Eu falam não que é li. bem fraco, sabe? E isso acaba, tipo, piorando. Não, eu acho que piorando sim, porque você acaba dependendo muito do que tá acontecendo na Marvel, nos filmes, né? No universo da Marvel, nos filmes, e mesmo assim, não significa que lá é completamente estável também, né? A gente vê como tá a situação no universo E também. você vê, quando eles querem sair da casinha, eles conseguem. Tipo, a Era de Caracol dos X-Men foi muito bacana. Exatamente. Eu acho que foi saturou. bem comentado, nossa. Teve uma hora que saturou, porque, tipo assim, eles tentaram... No começo, a Era de Caracol era um editorial fechado. Tinha 5 revistas que se acompanhava. Teve uma hora que foi pra, tipo, 15 revistas. Aí eu não parei. Nossa. Eu não conseguia acompanhar tudo. Mas mesmo Caramba. assim, sei lá, tinha 6 no top 10 de vendas, né? Sempre era assim. E era histórias muito boas. Porque o universo, a constituição do universo... Dá pra falar mais do episódio de X-Men, a gente vai comentar mais sobre. Mas a constituição do universo era interessante. E tinha... Embora os autores que estavam lá no meio não eram os mais badalados, eles estavam fazendo um bom trabalho porque a construção do mundo ali criada era muito boa, entendeu? Então tem isso. Eu acho que o universo absoluto, o universo Ultimate atual, ele bebeu muito desses editoriais fechados que a gente fez experimento durante os anos. Porque Sim. teve o Sandman Universe também, que durou pouco, mas foi uma experiência da DC ali também. Você teve algumas coisinhas... O Wonder Comics também, que foi legal na época, que teve o Justiça Jovem, que era o selo do Brian Michael Bendis lá no meio da DC. Teve umas coisas bacanas, só que eu acho que consolidou agora no universo absoluto. Então não é de agora que a DC vem fazendo isso. Inclusive eu peguei uns dados aqui que eu falei que ia Manda bala. trazer no começo do episódio, Boa. mas que é bem interessante. Que o universo absoluto, só pra colocar aqui, gente, não foi novidade. Não foi novidade no sentido de ideia, mas o jeito que foi feito foi tão bem feitinho que funcionou e atraiu muita gente. Tanto que, se você for pra pensar, quanto tempo vocês acham que faz que tem o universo absoluto, assim, tipo... Vocês acham que faz muito tempo, pouco tempo? Mano, o do Batman, eu tenho que, tipo, 2 anos, tá ligado? 2, 3 anos. Mano, pior que nem isso, faz tipo... Vai completar 2 anos agora, sabe? Caramba. Vai completar 2 anos agora, faz muito pouco tempo. Sim. E todo mundo fala disso, sabe? Sim. Tanto que a DC anunciou o Universo Absoluto, e ele não era meio que não foi anunciado à parte, né? Ele foi anunciado como um asterisco ali, dentro de uma iniciativa maior. Que foi o DC All-In, né? Que aqui no Brasil a gente chegou agora, que é o DC Sem Limites, basicamente. Que ele foi anunciado na San Diego Comic Con de 2024, basicamente. Foi anunciado em junho e chegou em outubro, as primeiras revistas. Tanto que o Universo Absoluto foi apresentado pra todo mundo. Pouca gente fala disso, mas foi numa one-shot, que era DC Sem... Aqui no Brasil chegou como DC Sem Limites Especial número 1.
que na parte da frente da revista era uma revista flip, né? Você vira, tipo, Sim. você conseguia ler, aí virava, tipo, a cabeça do outro lado e ia do outro lado. Muito da hora, inclusive. E a primeira parte da história era a Liga da Justiça Sem Limites se formando, basicamente. E o Darkseid aparecia pra brigar com eles, e o Darkseid meio que morria no final. E aí a revista ia mostrar o Gladiador Dourado indo pro Darkseid, porque parece que ele foi pro outro universo. E eu acho que uma saga anterior, que é o Poder Absoluto, Absolute, ó, olha só. Eles tinham fechado o multiverso, então daria ficou meio que fechado. E quando eles viram que tinha esse outro universo, o Gladiador vai atrás e vê o Darkseid lá. E aí, do outro lado da revista, você via o Darkseid tentando buscar o poder supremo ali. E ele matava as entidades mais fortes da DC. E ele se tornava esse deus que luta com a Liga da Justiça aí no final. Sim. E aí, só que ele meio que... O que acontece é que ele não morreu. Ele virou uma entidade que criou um universo, que o universo é ele, basicamente. E o universo absoluto é o universo pautado pelo Darkseid, basicamente tem isso. Mano, ele descobre isso. Cara, quando eu vi essa iniciativa da DC na época, quando eu tava saindo ainda, mano, eu achei fenomenal, cara. Porque, Sim. mano, tem uma certa criatividade aí, cara. Não Sim. é só o feijão com arroz. Tipo, é o feijão com arroz, só que bem feito, cara. Sim. Sabe, eles ousaram, então foi muito interessante. E é legal porque eles fizeram todas as séries absolutas junto com resetando várias séries do universo principal Tem da DC. essa também, né? Tanto Sim. que tem revistas muito boas do All-In lá fora. A Liga da Justiça Sem Limites é bem legal. É ótima. O Superman do Sem Limites também tá muito bom. Eu tava acompanhando, tô meio atrasado agora. Mas todas essas sagas foram continuando. Os personagens tiveram histórias continuando legais, sabe? O Batman do Matt Fraction também é parte, entre aspas, do All-In agora. Atrasado, mas começou agora. Então, tem várias coisas legais. E teve até a saga DCKO que vendeu bastante agora no final do ano, que eu ainda não li. Tá tendo bastante Mas que burburinho é também. bem massa velha, assim, sabe? Mas continua essa saga do Darkseid, como Deus e tudo mais. De novo o quadrinho feijão com arroz, só que bem feito. feito. Que é a rinha, Divertido. né? A rinha de super-heróis, não é? Que Isso, só um vai isso. sobreviver. É de todo mundo, né? Só. Tem isso. Eu não li ainda pra dar muitos detalhes, mas parece que tá bem legal e vendeu bastante ano passado. Então, quero dar uma lida porque vai ter uma coisa que eu vou comentar daqui a pouco também, que é importante, que vai ter a ver com o DCKO. Mas, basicamente, eles fizeram as primeiras séries lá em 2024 do Universo Absoluto, que foram quais? Que a gente tá falando delas aqui, mas a gente não especificou quais são, né? Isso. Que, no caso, foi o Absolute Batman, que é o roteiro do Scott Snyder, que foi o grande idealizador da linha, basicamente. Ele é um dos chefes de cabeça da DC junto com o Josh Williamson. Meio que o Snyder colabora mais no Universo Absoluto, o Williamson tá dando caminho pro universo principal. Tanto que o Williamson escreve a revista Superman no universo principal, né? E legal que ele também tá no... O Williamson, ele tá fazendo tanta coisa hoje, que ele tá na Marvel com Homem de Ferro. Ah, é? Caramba. Ele estreou com a Marvel, inclusive uma coisa que não acontecia nunca, jamais antigamente, que era um roteirista brigando Ah, com trabalhar com com Marvel outro, e DC. porque tudo pode mais. dar vazamento, é uma merda. E ele tá trabalhando, e ele também faz o Universo Energon. Ele é um dos principais cabeças do Universo Que Energon. isso, mano? O cara... Ele faz o J. Joe, que é a melhor revista do Universo Energon hoje em Caraca, dia. velho. Então é dele. E, ele, enfim, o Scott Snyder faz o Batman, né? O Batman Absoluto, com o Nick Dragotta no desenho. Fantástico. E coisas Frank Martin brasileiro, né? Inclusive. Colorista. O Absolute Superman veio o mês seguinte, né? O Batman de outubro. E em novembro já surgiu a Mulher Maravilha e o Superman. O Superman é do Jason Aaron, com o desenho principal do Rafa Sandoval. Sempre tem outros contribuidores na revista, né? Mas são os principais que eu tô falando aqui. O Rafa Sandoval, eu acho que ele é o mais sem gracinha no sentido dos desenhistas do Universo Absoluto. Não que eu não goste dele, eu acho A que arte é muito boa, só que ela é... é muito padrão. Exatamente. Por João. exemplo, ele desenhando Lanterna Verde é absurdo. Eu adorava ele desenhando Lanterna Verde, maravilhoso. Só que no Universo Absoluto ele é meio deslocado, porque ele é muito super-herói padrão, perto dos caras que é muito Ele ainda diferentão. tá desenhando as últimas edições? Tá, mudou agora, mas ele ainda é o principal, sabe? Ah, tá. Ele faz o arco principal e sempre tem alguns andeses que entram ali pra complementar. Porque eu via algumas imagens do Superman com o Gavião Negro e, tipo, eu achei bem da É hora. o Juan Frigueri, eu acho que tá então fazendo. não é ele, né? Não é Ah, ele. tá. É um arco meio que divisão de arcos que tá Sim, fazendo agora. Entendi. O Carmine Giordomenico também fez um arco no meio ali, que é um cara muito bom, que eu adoro ele. Inclusive, vou falar dele daqui a pouco um pouco mais, mais no final do episódio. Mas tem Mulher Maravilha Absoluta, que é da Kelly Thompson. Fenomenal. Eu adoro a Kelly Incrível. Thompson. Nossa, lindo, eu vi, tipo... Ela é muito boa. Não, se eu fosse muito- recomendar alguma coisa pra vocês lerem do Universo Absoluto, Sim, é a Mulher Cadê Maravilha. ela? Nossa. Eu não tinha lido só a primeira, né? Eu li a primeira e a segunda agora, porque eu reli a, Cara, a achei edição tão brasileira. lindo. Eu adorei. E o desenhista é o Ryder Sherman. Eu Sim. não sei de onde DC tirou esse cara. Olha a minha capa variante que eu peguei na Ela é CCXP. linda. Que isso, gente? Fenomenal. Nossa, e falando de CCXP... Caramba! Tá tirado. CCXP, eu não comentei que eu peguei um autógrafo do Nick Dragotta, Nossa, vai que se é o fuder. desenhista Vai se fuder, do Batman. Cauã. E não só isso, como eu entreguei um desenho... Eu lembro, Eu entreguei você um desenho meu do Batman Absoluto. E ele me elogiou. Então, Vocês ganhei no dia. explodam aí. Nossa. Que ódio, eu perdi, era uma Cara, esse Hayden Sherman que desenha Mulher Maravilha Absoluta, ele tá um monte de coisa agora na DC. Mas quando ele surgiu, eu não sei de onde esse cara veio, cara. Nossa. Eu não sei que trabalho ele fez antes, gente, mas ele é maravilhoso. Ele E é tá uma numa arte caverna muito treinando. É uma arte tão diferente do que eu Sim, tô né? acostumada a ver na DC. Ele não que é parece difícil- arte de quadrinho. Parece arte
parte de mangá também, né? Sim. Ele e nem tão um mangá tipo clássico, assim, ele é um mangá meio alternativo, né? Ele é bem diferente. E ele fez até o ano passado uma revista que eu quero muito ler, que é o Batman Padrões Sombrios, que vai sair no Brasil ainda. Ah, eu quero ler isso Eu também. quero ler também. E ele fez o encontro do Doutor Estranho com o Constantine, né? Fenomenal também. Nossa, Muito bom. incrível. E, assim, depois tem outros que vieram um pouco depois, atrasados, né? Depois da Mulher Maravilha, teve o Absolute Flash, que é do Jeff Lemire, com o desenho do Nick Nossa, já Nobis. tem o do Flash? Tem. Caramba. Eu ainda não li, não consegui ler ainda. É, eu quero ler também. E teve outro que eu li só a primeira edição, que é o Absolute Lanterna Verde também. Que é do Al Ewing. Eu adoro o Al Ewing, é o cara do Immortal Hulk. Ele é fenomenal. E é desenho do Jonai do Jonai Lindsen, que é um desses que eu não conheço, assim. Eu desconheço, só vi a arte, assim, achei bem bonito. E o legal do Lanterna Verde diferencial é que ele é um quadrinho... Enquanto o Flash é um quadrinho de coming of age com ficção científica, o Lanterna Verde é um terror com ficção científica. Tem isso, né? Não sabia. E depois, um pouquinho depois, já em 2025, começo de 2025, assim como esses, né, todos, veio o Caçador de Marte Absoluto, que é o que tá fazendo mais sucesso hoje em dia, eu acho. Ainda não li, eu quero ler. O Cauã trouxe aqui. Comprei hoje. Eu vou comprar hoje a minha. Vou comprar hoje a minha. E tá aqui já na mesa, eu ainda não li. E Também não. era pra ser uma minissérie em 6 partes, e fez tanto sucesso que eles aumentaram com 12 partes. É, mas E só- agora, depois dessas 12, parece que eles vão encerrar, né? Vai encerrar, mas por quê? Eles falaram que se os autores quisessem, queria continuar, mas parece que eles vão ter outro projeto na DC esse ano, não dá pra continuar. Eles falaram que vão pausar e talvez volte com mais coisas depois, não é Entendi. certeza. Tanto que é o Dennis Camp, que escreve, né, com um desenho do fantástico Javier Rodrigues, Nossa, que é bem Javier conhecido Rodrigues. já. Ele fez aquele História do Universo Marvel, que é muito boa. E ele fez outras coisas pra Marvel, e agora na DC tá fazendo esse quadrinho, que é muito bom também. A arte dele é maravilhosa. E aí foram anunciados pra esse ano mais 2 séries, que são 2 minisséries que vão ter. Que é o Absolute Arqueiro Verde, que no caso, quem é o roteirista eu não conhecia, é Pornisaki Peixotti, nome, não conheço. E o desenhista é o brasileiro Rafael Albuquerque, no caso. Que, inclusive, ia Era desenhar pra desenhar o né? Superman, mas Sim. aconteceu toda aquela questão É. lá das enchentes, né? Ele não Isso. conseguiu participar. Mas o design do Superman, que o Rafa Sandoval continua, foi o Rafael Albuquerque que criou inicialmente, tá? Teve isso. E também vai ter a série da Mulher Gata Absoluta também, que ela já apareceu no Universo Absoluto na revista do Batman. E vai ter a série que é a Shea Grayson, que vai fazer junto com o auxílio do Scott Snyder, que é o escritor do Batman Absoluto. E o desenho vai ser do Bengal, que eu adoro esse artista. Ele é muito bom, Bengal. Ele é muito bom mesmo. Esse Gavião Arqueiro tá prometendo, né? Caramba, Arqueiro Verde. Arqueiro desculpa. Verde. É, porque ele vai ser um assassino, É, o Arqueiro então. Verde. Porque, pra quem tava acompanhando, sabe que o Oliver Queen morreu, né? Teve uma história que apresentou a Liga da Justiça Absoluta. E você descobre que a Liga da Justiça Absoluta são os vilões do universo. Basicamente, juntou Coringa, Absoluto, todos os vilões das revistas Absolutos. Eles são a Liga da Justiça Absoluta, né? São os milionários ali se juntando. E ali que é apresentado o Gavião Negro Absoluto também, que ele é um assassino de heróis, né? Tem isso. Sim. E aí você vê o Oliver Queen sendo morto por ele. Ele só joga assim, tipo, o Oliver Queen na mesa e fala, ó, esse cara tava querendo armar contra vocês. Tipo, matou o cara off-screen, tá ligado? A introdução do cara. E assim, tipo, é muito doido porque o Arqueiro Verde agora, o novo, não sabe se é o Oliver Queen ressuscitado, tem esse mistério, né? Ele vai ser um assassino e quem vai estar investigando é a Canário Negro. Então a revista vai ser sobre a Canário Negro investigando o assassino do Arqueiro Verde. Que o visual dela também tá ótimo. Tá legal tá também. muito da hora. E é muito louco porque as vendas do Universo Absoluto são algo que a DC não via em anos, assim. Tipo, nem o Scott Snyder, a galera tava esperando, mas tá vendendo muito. Eu acho que é muito por conta da qualidade. Se você pegar aqui, o Absolute Batman número 1 vendeu mais de 400 mil cópias. Olha só o isso, Absolute Batman. É muita coisa. E, tipo, tudo bem, pra mangá e tudo mais, às vezes até fica meio baixo. Mas se você pega a linha como um todo, cara, a DC não tem esses números, nunca tiver esse número desde os 952. Você pega a linha inteira dos 952 e não me deu tudo isso. Não, e eu tava falando Que com a Mari. Quanto é que é mesmo? Tem o total da linha aqui que eu tenho também, gente. Que é o total de vendas no total, desculpa interromper, mas foi 8,5 milhões de unidades de todas as séries do Universo Absoluto, assim. Sim. Só o Universo Absoluto, sem contar o All-In, tá? Porque tem o Universo Absoluto, são 5 revistinhas. Você tem o All-In, que também tá vendendo muito ali. Que são mais, sei lá, 30 títulos, sabe? Que é o universo DC principal. Então é muita coisa, sabe? É muita coisa mesmo. E eu tava comentando com a Mari que, tipo, quando que a gente viu uma HQ do Caçador de Marte no top 20 mais vendidos? Então... Nunca. Nem sabiam quem era. Então. Não, e vocês viram que a DC macetou a Marvel? Tem os dados É, aqui. né? Ela macetou a Marvel no ano passado, foi absurdo. No top 50 de mais vendidos do ano passado, a DC ficou... ficou quantos? Cadê aqui? Ficou em 29 delas, era o Universo Absoluto, do top 50. Olha isso, Nossa. mano. É muita coisa. 40 do top 50 era DC e 29 era o Universo Absoluto. Lembrando que também nessa lista... A Marvel ficou em dois lugares só.
Silêncio. Caramba. Muito de silêncio pra Marvel. E nessa lista tá incluso também essa nova iniciativa também da DC de trazer os pockets. Então, os pockets não, porque isso daí seriam encadernados de banca. encadernados. Mas tem essa iniciativa também que começou lá fora, a Panini tá trazendo aos poucos, bem devagarinho, mas que eles vendo o mercado de mangás, eles começaram a trazer os Então. clássicos deles em formato mangá, né? Tipo, formatinho pequeno. Ah, tá, que é desse tamanho. Tipo os Isso. pocket. E lá fora faz mais sentido que aqui, porque aqui os volumes vai mudando os valores. Tipo, o Watchmen é mais caro que o, sei lá, o Asilo Arkham, porque é mais fininho. Lá fora é tudo a mesma quantidade de dólares, que é 15 dólares. $10. $10. O da Marvel é 15. Tem $10. Então, mano, você compra qualquer quadrinho da DC clássico por $10. Tá vendendo horrores lá fora. Sim. Porque são histórias fechadas, o valor baixo, né? E todo mundo tá comprando porque quer conhecer essa história, sabe? Mas eu queria Tem muito isso. elogiar essa iniciativa, primeiro por causa dessa questão, né, de se adaptar, principalmente com as vendas de mangá também, né, pra manter Sim. as HQs em alta, mas também porque é um formato muito bom pra quem quer iniciar, pra quem quer conhecer histórias clássicas dos personagens. E eu tô pegando também. Eu tô pegando. eu tô com uns 4 lá em casa. Então eu também. Eu gosto. Mano, e outra, é acessível. É gostoso realmente de um ler. formato acessível. Porque, Você, por tipo, exemplo, é um troco, de certa forma. Você gasta isso com um Mesmo- quadrinho. Eu vou dar um mesmo da exemplo aqui. Panini, que é mais caro, né? Tipo, o Watchman, eu acho que ele é mais caro. É R$80, o R$80. Watchman. Nossa, não é um troco, não. Não, então, mas é porque o Watchman, ele tem mais de 500 páginas. Não, isso sim. Mas ainda assim, eu peguei o meu por R$50. Eu peguei numa Sim, promoção. eu tá também. ligado? E outra, se a gente for ver as outras edições de Watchmen que tem disponível hoje, 200, que são 300 usadas reais. provavelmente, né? São esse valor. Então realmente acaba sendo mais acessível. E eu nunca tinha lido o Watchmen porque eu iria ler físico. Sim. Então eu acabei comprando porque Foi melhor. realmente é um formato que vale a pena. E se você vai na Amazon e sabe ler inglês, você pega os pocket da DC mesmo, que até a capa é mais bonita que os da Panini, tá? Eles estão R$50. Todos. Aham. R$50. Sim, Se vale a você pena comprar também. a versão americana. Caramba. Então Então, é uma boa iniciativa. É uma boa iniciativa E também. quando o pessoal que alimenta essa disputa boba entre mangá e HQ fala, ai, mas é difícil, não sei por qual HQ Explode. começar. Sim, mas tem essa opção também, né? A gente falou de várias aqui ao longo do episódio, mas essa é uma opção também de você pegar arcos ou histórias fechadas também, né? Sim. Tipo Batman 1, que outro exemplo eu posso dar? Saiu o Sei lá. Monstro do Pântano do Alan Moore, só o primeiro Monstro arco do agora, Pântano, né? sim. Que esses primeiros arcos do Monstro do Pântano, do Homem Animal que tá saindo, eles são, tipo, você consegue ler só eles, você não precisa ler o resto se quiser. Uhum. Tá ligado? É meio que o começo da história. E acabou ali, tem um encerramento, porque eu não sabia se ia continuar a série, né? Sim. Então tem isso. Saiu o Superman, eu vou falar dos que saiu lá fora, porque a Panini tá trazendo aos poucos, né? Isso. Mas saiu o Superman, As 4 Estações, Superman... Entre a Foice e o Martelo. Entre a Foice e o Martelo, saiu até pela Panini também. Asilo Arkham, do Batman, Piada Mortal, também saiu. Lá fora já saiu o ano 1, aqui no Brasil tá devendo ainda, Sim. mas saiu lá fora o Batwoman, do Greg Hooker, que é muito bom também. Sim. Que é com o desenho do J.H. Williams III, que eu já elogiei muito aqui no programa também, ele é muito bom. Então tem muita coisa, tipo, fechadinha que você consegue ler, basicamente. Tem o Superman também, o Legado das Estrelas saiu lá fora, mas a Panini tá devendo ainda. Aqui não saiu ainda. Porque o filme de James Gunn se baseia muito nessa revista, por Sim. exemplo. Então tem muita coisa legal, tá ligado? Uhum. E que você consegue ler só aquilo e parar. Li uma história legal do Superman. É isso, sabe? Não, é ótimo, mano, esse formato. Vale muito a Então pena. é muito bom. Então tem isso. E a DC não vai parar por aí, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas vai ter a próxima iniciativa da DC que começa agora em março, né? Do quê? Que é o DC Next Level. Vocês estão sabendo? Não, sabia não. Mas aí vai ser tipo uma continuação ou vai ser um universo próprio igual absoluto? Basicamente, a ideia desse universo é a coisa mais maravilhosa do mundo. que medo. são, basicamente, histórias para novos leitores, pegando autores de ponta da indústria atualmente, para fazer personagens queridos do público que estão um pouco destaque. Então seria Isso é legal. Interessante. Então, por exemplo, algumas das séries que eles anunciaram pra esse desse Next Level, que as solicitações estão absurdas nos Estados Unidos, porque, tipo, eles pegaram os personagens que todo mundo pedia pra ter série, e agora Mr. aproveitando... Terrific. Ainda não. Porque ele já tá tendo, né? Nossa, É porque ele já tá tendo, né? Ah, tá. Ele tá tendo uma minissérie, então acho que por isso que ele não entrou no Next Level. Começou no passado e parece que a minissérie dele vai virar mensal, né? Tem Ah, isso. legal. Mas, por exemplo, vai ter a revista do Lobo. Vai começar que ele é o cabeça dessa nova iniciativa. Quem é que vai desenhar? No caso, o roteiro vai ser do Scott Young, que é um cara que fez aquele Eu Odeio com os de Fadas e outras histórias. Ele faz muita Tá, coisa pra sei quem é. Marvel Ele fez também, isso de aqui. capa. Isso, sim, ele faz legal. algumas capas alternativas dos personagens pequenininhos, mas ele vai ser o roteirista. E o desenhista é o Jorge Corona, que é o Nossa. desenhista de Transformers, né? Eu vi o design sheet dele enquanto eu tava fazendo o roteiro da Vigia Pina. E, cara, tá bem da hora, tá bem Tá bem interessante legal. visualmente. O pessoal tá reclamando que parece que não sabe se eles estão violento, né? Ah. Porque vai ser de linha, mas ainda assim, é de linha assim, né? Tipo, parece que vai ser um negócio meio diferenciado. Entendi. Eu tô bem animado, eu acho que vai ser bem legal. Eu adoro o Jorge Corona desenhando. Vai ser bem bacana. E ele meio que é o cabeça dessa nova iniciativa. Porque todas as capas alternativas ele que faz, né? O Jorge Corona. Ele meio que a estética é dele.
Já no caso, o Batwoman vai ser o Greg Rucka voltando pra personagem, com a Dani, que é uma artista muito boa. Joguem no Instagram, procura o Instagram dela, ela é muito foda. É Dani o quê, João? É só Dani, tipo D é maiúsculo. Tá Não, é bom. sério, tipo D maiúsculo A, depois N maiúsculo I. É Tá. basicamente isso. E ela fez uma série que é eu acho que é Arkham City, A Ordem do Mundo. Que ela fez junto com o Dan Waters, que é o cara que faz o Dark Patterns, né? O Padrões Sombrios. Ela fez um tempo atrás, a série é muito boa. Fala de vilões que fugiram do Arkham e estão tentando viver na cidade de Gotham. Caramba, assim. E ela interessante. desenha, é uma arte muito, muito boa dela, bem Legal. sombria, assim. Já vai ter a série do Exterminador, que é Deathstroke, The Terminator, que é o Tony Flex que vai fazer, que é um cara que tá grande ali por algumas séries autorais na Image. E vai ter o desenho do Carmine Gerdomenico, que eu adoro, que eu falei que ele fez algumas edições de Superman Absoluto. Sim. Ele vai fazer essa série do Exterminador e tá muito da hora Pô, essa legal. arte dele. Ele é muito bom, ele fez Flash por anos. Ele é o co-criador do Homem-Aranha Noir também. Ah, Tem caraca, que da hora. E ele vai fazer o desenho, e aí tem alguns que vão vir um pouco mais pra frente, que no caso é a Fúria do Nuclear. O Nuclear é um personagem da DC, que ele é aquele doutor, né, o Martin Stein, que se funde com o Ronnie Reynolds. Sim. Eles viram esse personagem que manipula matéria. E a história é do Jeff Lemire com o Rafael de la Torre. Não parece se atrair tanto, mas a premissa é muito boa. Parece que o Nuclear meio que botou uma cidade de refém e ele meio que enlouqueceu. Tem isso. Caraca, Então, velho. vai ser bem Nossa. interessante. O Jeff Lemire já falou que ele é muito fã do Nuclear. O Pô, Jeff isso é- Lemire, ele é sensacional. Isso- Ele é muito bom. Isso é legal porque, tipo, sempre que eu vejo o Nuclear, eu penso no potencial destrutivo dele, Então, né? ele é muito poderoso. E ele vai abordar isso, né, na Legal. série. E ele falou que ele é muito fã da série do Nuclear, assim, dos quadrinhos antigos já. Aham. E pra quem não conhece, Jeff Lemire é o autor de Black Hammer. Ele fez muita coisa pra DC também. Ele fez Homem Animal pra DC, muito boa a fase dele. O Arqueiro Verde dele é sensacional também. Então ele é um autor muito bom. Ele ganhou um monte de Eisner também, Jeff Lemire. Então ele é ótimo. Legal. Vai ter a Zatanna, continuando a série que teve o ano passado, do Jamel Campbell, que ele desenha, escreve e colore. Caramba. Tudo. Porra. E a série dele, a arte dele é maravilhosa. Eu ainda não li a série que saiu agora da Zatanna, mas foi muito elogiada. E agora vai virar uma série mensal. Não sei como é que ele vai manter, fazendo o desenho, o roteiro e tudo. Provavelmente vai ter hiatos ou vai ser dividido em temporadas, assim como outras séries que o Jamel Campbell já fez, né? Porque ele tem uma arte muito complexa, né? Então, geralmente, ele faz temporadas as séries dele. Como Naomi, né? Que ele fez com o Brian Michael Bendis. Vai ter uma minissérie, parece uma série mensal da Barbara Gordon, que vai ser Breakout. Que vai ser da Mariko Tamaki, que é uma autora que eu gosto. Eu acho que ela acerta e erra, mas ela é boa no geral. E vai ter a arte da Amankai no Fuepan, que eu não conhecia, mas tá muito bonita. E vai ser o Origins the New Black da Barbara Gordon. Oh. Ela vai ser presa agora no White Fraction, sim. na fase. Ai, eu vi a capa. Eu vi isso também. E ela vai agora ter que sair da Cabaré cadeia. 2. Tem isso. Vai ter a série do Deadman também, que foi anunciada já com o roteiro, que é o W. Maxwell Prince, que é um cara que tá famoso da Image, com um desenho do Martin Moraz. Eles fizeram uma série Ice Cream Man, que é bem elogiada. E o pessoal hypou muito lá nos Estados Unidos. Eu não vi essa série, mas falaram que é muito boa. E o último foi anunciado com equipe já, foi os novos Jovens Titãs que vai ter. Que vai ser o Kyle Higgins, que eu amo o Kyle Higgins. Ele fez a reformulação dos Power Rangers pra Boom Studio. Power Rangers por muito tempo foi o maior quadrinho super-herói saindo. Caramba. Eu acho muito legal Não fazia mesmo. ideia disso, dessa E informação. a arte dele é do Daniel Gianniculo, que fez parceria com ele lá no Power Rangers também, então é voltando. E a equipe tá bem legal. O Capuz Vermelho vai liderar, o Jason Todd. E ele vai criar meio que um grupo de jovens adolescentes ali e tudo mais, mas isso não anula a série principal dos Titãs, que muita gente tá falando. Não, ainda continua os Titãs normais e vai ter essa série nova. Ah, legal. E quem participa, por exemplo, a Flatline, a namoradinha do Robin Sim. vai estar na equipe, dentre outros personagens. O filho do Senhor Incrível também vai estar na equipe. Ah, que da E hora. tal, tem uma galera assim. E tem alguns que foram anunciados, que eu tô bem hypado, mas não tem equipe criativa. Tipo, vai ter o Legião dos Super-Heróis, que embora não tenha equipe criativa, o Josh Williams já deu com a língua entre os dentes e falou que é ele. Ele que vai escrever. Vai ter o Josh Williams fazendo Legião dos Super-Heróis, vai ter Patrulha do Destino, Jonah Rex, que é um personagem de faroeste muito bom. Super O conhecido. The Demon, que estão especulando que vai ser o James Arren que vai fazer. O James Arren que é do Ultra Mega. Ele que vai pegar o Demon. Muito da Nossa, hora. vai ser espetacular. isso. E o Batman é Shadow of the Bat, que ainda não sabe, mas estão dizendo que a equipe do Caçador de Marte Absoluto vai pegar essa revista. Tem especulações. Então, legal. eles saíram do Absolute Caçador de Marte pra fazer essa revista aí. Sim. Estão dizendo, né? Mas não é certeza. Mas é isso, basicamente, cara. Muita coisa boa, tipo, vindo por aí esse ano. Eu tô animadíssimo com a DC, enquanto a Marvel tá dormindo lá, né? A Mimir. Sim. E acho que em questão de mangá também, nossa, não dá nem pra dizer, porque mangá sempre tem novidade, Sempre né? tem novidade, sempre. Uma que eu tava sempre. gostando muito de acompanhar é o Jujutsu Kaisen Moto, também porque eu sou fã de Jujutsu, mas porque Eu parei realmente um a pouquinho. história tá muito boa, a arte tá fenomenal. Eu adoro esse artista que faz. Nossa. É o cara do Cypher Academy. Ele é muito bom. Eu só lembro porque o nome dele é Yuji também. É Yuji, né? O nome dele. O nome dele é Yuji. Meu, e como ele desenha uma Horaga, cara. Meu Deus do céu. Oh, desculpa, tá ele maluco. desenha melhor design que bom. a Gege. Demais, Ele desenha demais. melhor que a Que Gege. isso, absurdo. Ele Mas- é muito bom. Sim, mas foi uma boa parceria porque aquilo que a Mari falou também, né? Tipo, o artista, ele tem
potencial pra fazer a série em si, mas às vezes a arte fica ruim ou o roteiro fica ruim, que acho que foi o caso da GG, mas agora ela escrevendo e outro artista desenhando, combinação perfeita. Eu falei com você muito tempo atrás que eu falei, cara, a melhor coisa que ela fez foi passar pra outra pessoa desenhar, cara. Que bom que ela fez, que ela foca no roteiro. Não, e tipo, ela desenha bem pra caramba, mas é que realmente valeu a pena ela ter focado só em um aspecto. E ela que escolheu ele, né, pra desenhar. Teve isso também. E foi engraçado porque eu vi uma declaração dela depois falando que ela convenceu o Yuji a desenhar o quadrinho dela, o mangá dela, justamente porque ia ter uma Horaga. Ele só queria desenhar uma Horaga. Vai ter uma Horaga? Não, Ele vai mentira, lutar. Então eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Sim. Como convencer. Normalmente, meu pai tem falado muito isso de Jujutsu, ele leu inteiro, né? Só que ele fala que, tipo, ele gosta mais da arte do anime. Ele fala que, tipo, ele não gosta tanto O anime da é absurdo. arte do... Porque ele fala que ele sente que é muito confuso. No anime, ele, tipo, veio assim e tal. Ele Não, e a direção de ele arte... nunca fala isso. Eu achei surpreendente. Eu acho que Demon Slayer é um caso parecido. Ele também falou, nossa, mas ele Demon fala que, Slayer. tipo, ele ainda gosta muito do ritmo. Sim. Não, o Jujutsu tem uma coisa que eu acho espetacular, que é o layout das páginas. Meu, Eu acho legal. A posição dos quadros conta uma história por si só, cara. A luta do Gojo contra o Toji é fenomenal, super bem colocada, sabe? Eu acho que ela desanda um pouco mais pra frente, mas muito por causa de ritmo. Porque, mano, se ela tivesse tempo pra fazer, sabe, direitinho, o layout dela seria o maior destaque. Eu gosto desse estilo da Gege, que é esse estilo meio rabiscado, assim, meio rápido, sabe? Meio rasurado. Eu acho legal. Mas eu acho que tem uma hora que ela se perde, cara. Porque ela faz o personagem muito pontudo e às vezes fica muito rabiscadão, assim, tiver uns riscos, assim. Mas o que tá acontecendo aqui? É, uma coisa que eu sinto muito do mangá e dos quadrinhos em geral é essa coisa, não tem tanta, eu sinto, em geral, assim. Tem muita gente que tem muita liberdade artística em geral, tem estilos muito diferentes, você bate e você fala, não, esse cara é foda. Mas tem vezes que você fala, cara, tá tão repetitivo esse estilo, tipo, parece que eu já vi ele. Então, eu A sinto Marvel que parece é que todo mundo tá isso. finalizando igual, cara. Todo mundo tá imitando o É Pepla o Haas. mesmo estúdio que finaliza. Nossa, todo mundo tá imitando o Pepla Haas hoje, eu sinto. Sim, um mano. ou outro que sai um pouco. Tipo, apareceu um cara na revista do Capitão América agora, que é o Délio Dias. Esse cara eu falei, caraca, mano, que da hora a arte dele. Parece, sei lá, o Oliver Coipel, só que misturado com Jim Lee, sei lá, muito doido. E você vê que nem é algo tão assim, porque são caras que são grandes da indústria. Sim. Mas tá tão igual às outras coisas que você fala, quando aparece um cara lembrando o outro, que você fala, nossa, que bom, né? Que bom que apareceu. Mas eu sinto muito isso. Quando eu vou comprar, pelo menos, alguma coisa, eu não leio tanto a sinopse que eu quero ver. Eu pego sempre a capa. Só que com o quadrinho eu tenho um cuidado maior por causa das variantes. Sim. Então, tipo, eu não compro as variantes, mas quando eu falo, nossa, mas é realmente muito bonita. Mas será que o Você quadrinho... quer ter, tipo, a original. Porque eu quero ver se a arte é a mesma. Porque eu sempre compro... Normalmente não é. Então, eu sinto muito isso. O que eu comprei, que foi uma capa que era variante... eu comprei o Patrulha do Destino do George Way. E eu vi a capa, eu falei, cara, que incrível, vai ser tipo esse estilo de arte. É um completamente diferente. Na verdade, sempre muda, Sim. mas é bem diferente do que é a capa. Ainda mais a Marvel, que tem muito capista, né? Tipo, o Alex Ross, ele é capista de um monte de revista, mas não desenha nenhum. Tá ligado? Mas todas da DC, sempre que eu vejo assim, eu vejo que a capa original não é variante, eu falo assim, nossa, caramba, realmente tem um estilo diferente aqui, mas às vezes eu bato o olho e falo, não, eu sei que isso é Marvel, só pelo estilo. É meio doido isso. Isso é verdade também, Mari. Isso é algo que eu presto atenção também, porque eu vou dar um exemplo recente, que é esse Aves de Rapina aqui, que é desenhada pelo Del Romero, né? Sim, eu e gosto muito dele. Ele é muito bom. E ele desenha, acho que as 6 ou 12 primeiras edições, porém depois, na continuidade da One, não é ele que desenha, ele fica só com as capas. Aí, tipo, primeiro, eu já fiquei meio assim, porque eu gosto muito do estilo dele, combinou perfeitamente com Aves de Rapina, e também porque os artistas não são consistentes, então praticamente cada edição é um artista novo, sabe? Sim. Então isso acaba sendo difícil, mas... Não que a qualidade seja pior, é só que a continuidade é algo importante também, né? Sim. E é algo que muitas pessoas... Desculpa te interromper pela Imagina! primeira vez. Mas é um ponto muito positivo dos mangás, né? Contemple o Tetracidra, por favor. Caramba. Pra quem não sabe, é um bicho que aparece no Mulher Maravilha Absoluto. Só abrir aqui, porque, cara, como é que você vê esse negócio dessa arte do Sherman e você não fala, mano, quero ver a próxima? Meu Deus do céu, porque acaba em seguida. Mulher Maravilha vai brigar Sim. com ele, acaba. Mano, é um bicho de Cthulhu muito doido, tá? Como você ia ver isso na E revista tal da lembrando Marvel? que a Mulher Maravilha Absoluta, ela tem muita referência a Berserk, né? Tem. A espadona dela. É, a armadura e tudo mais. Eu não comentei antes, mas eu não falei. Eu falei que eu reli, né? Eu reli e eu avancei um pouco mais na Mulher Maravilha Absoluta. Eu acho que é um dos melhores. Mano, eu também não falei... Ele é o melhor. Eu não cheguei a falar Eu acho isso. que ele é o melhor mas- do universo absoluto. Você acha? É Caramba. muito da hora Sim. esse negócio. Eu falei cara. pra você, É João. muito Eu da tava hora. te falando isso, ó, faz tempo. Cara, que gibi da hora, meu Deus. E assim que eu peguei o
primeiro volume, quando saiu aqui no Brasil, eu gostei tanto, mas tanto, que logo em seguida eu fui online pra ler o restante, cara. Porque tava muito bom. Eu avancei um pouquinho mais, mas nossa, é tão legal. Mano, quando eu terminei a segunda edição com o Tetracida gigante e ela falando, é muito bom. E acho que a Mulher Maravilha é o coração do universo Absolute, cara. Porque Eu também acho. tanto pela qualidade, ela é a incrível. história, o visual, mas também como personagem também, cara. Kelly Thompson, eu te amo, tá? Sim. Deixar pra roteirista, porque a Aves de Rapina dela, eu só li parte do primeiro arco, acho que eu até avançou mais que eu, do que onde eu fui. Aham. Eu achei legal. Ela fez eu ler Capitã Marvel, uma coisa que eu não gosto de ler. Nossa! Porque a Capitã Marvel dela é muito da hora, tá ligado? Basicamente. Então, cara, é maravilhoso, assim. Mulher Maravilha Absoluta é um dos melhores, tá saindo facilmente. Eu quero ler o Caçador agora. Também. Caçador de Marte. Nossa, então, eu ia falar, eles têm os estilos mais diferentes que eu vi até agora de quadrinho em geral do que vocês Nossa, têm aí. Caçador de Marte muito Nossa, é distinto. lindo isso aqui. Nossa. Gente, leiam. Gente, uma Que recomendação: se gostaram da arte do Caçador de Marte Absoluto, leiam o História do Universo Marvel, que ele faz inteiro, o artista. Caramba. Ele reconta o universo inteiro Marvel, desde os princípios do tempo até o Nossa, final, eu com o Mark preciso ler Waid. isso. Caramba. Mark Waid escrevendo. É muito sensacional. E é ele que faz. Legal. Tá. A gente maneiro. contrata artista diferente, pelo amor de Deus. Sim. É só Contrata que eu a gente. peço. Não é mais. Por favor. E só queria abrir um outro adendo, que até os artistas que entram no meio não quebra a arte porque são muito bons. Eles se organizam de uma forma que eu adoro, que é uma questão assim, se você vai trocar o artista, não troca no meio do arco do Sim, negócio. mano. Troca quando finalizar um arco. Faz mini arcos pra descansar o artista, mas não muda. E os Absolute faz tudo isso certinho. Esse segundo volume do Batman é muito bom por causa disso, né? Porque é meio que um flashback. Então Isso. faz muito sentido mudar o artista. E assim, quem faz aqui o Não, flashback isso não é é qualquer um, né? inteligente. Então. Isso é inteligente. Não é qualquer um, porque eu esqueci o nome dele, ele é o cara do Visão, cara, do Tom King. Ah, é? Eu não sabia que era ele. O Gabriel Alta, eu acho que é sim. isso o nome dele. Ele é sensacional, ele é muito bom. Ele é muito ótimo, bom. sim. Mas enfim, se for pra ficar falando das artes do universo absoluto, aqui a gente vai ficar o programa inteiro, continuar Sim. por muito mais tempo. Mas infelizmente já tá dando tempo aí. Verdade. Senão a gente falaria por mais horas aqui. Sim, Não, mas ficou bem completo, deu pra falar bastante tanto dos mangás quanto dos quadrinhos e do estado, né? sim. Que se Sim. encontra Exatamente. Status Verdade. quo. o status quo, né, sendo derrubado. E o status quo sendo derrubado, tudo sendo derrubado. O Absolute Badge com o machadão dele. Sim. Bom, mas antes da gente encerrar, vocês têm alguma recomendação de, tipo assim, qual o quadrinho dessa leva que a gente tá comentando agora? Vocês falaram, tipo, tem que ler esse. Eu vou fazer assim, qual é o quadrinho do universo absoluto, que mais recomenda aí? Uhum. No caso, eu e do Caô vai ser quem a gente mais recomenda. Vocês vão ser qual vocês têm mais vontade de ler, pra dar uma Ok. chance. Tá bom. E depois falar qual do Next Level a gente quer mais ler, assim, cada um de vocês. Só ouvindo por cima. Nem sei se vão ler ou não, mas só falar qual que parece mais legal, a premissa ou o personagem atrai mais. Vamos lá. Vai, começa, Cauã, pode começar. Bom, o meu é fácil, né? Eu vou ficar com Mulher Maravilha. Porque realmente, quando eu tava lendo, me pegou muito, cara. Eu gostei pra caramba, eu me apaixonei pela personagem nesse novo formato e até agora vem sido tudo de positivo. Então, Muito se eu fosse legal. recomendar um pra qualquer pessoa, se você tá lendo, você não sabe nada do universo da Mulher Maravilha ou de quadrinho, só pega, vai na banca, compra, lê, que você vai gostar. Vai ser uma experiência muito interessante. Tá, no meu caso, já que ele indicou Mulher Maravilha, eu vou indicar o Batman, porque o Batman, ele é absurdo. Eu ainda não li o Caçador de Marte, gente. Vou dar depois minha opinião em algum momento aí. Mas o Batman eu achei inacreditável, principalmente no segundo arco. O segundo arco dá uma subida de nível, não o terceiro, né? Porque o segundo é curtinho, é o do Senhor Frio, que é o mais fraquinho. Mas qual é o nome do desenhista? Enfim, é um desenhista muito bom, que ele fez Demolidor pra Marvel. Sensacional. E, cara, dá uma chance, porque é muito bom. Depois de ler isso, lê outras coisas do Batman, que vale muito a pena, mas Absolute Batman tá valendo muito a pena, acompanhe. Tanto ele quanto o Mulher Maravilha são os mais legais do universo absoluto, dos contínuos, né, sem ser minissérie. Então, facilmente eles. E você, Mari? Eu quero muito ler o Mulher Maravilha. Eu vi um cara que eu gosto muito, que é o do Quadrinhos da Sarjeta, Sim. que ele falou Eu adoro. Eu adoro ele. Eu adoro ele. Eu odiava ele. Sério? Eu achava ele insuportável, mano. O cara é prepotente. Mas, não, ele é prepotente, mas pelo menos ele sabe o que ele tá Não, falando. o Link é muito estudado, cara. Ele é muito foda. sim, não, Tem- né? Link, vem Tem pro canal. pontos que eu não Vem concordo pro com garagem. ele, tem Sim. pontos que eu concordo muito com ele, é meio doido isso. Aham. Mas eu acho ele uma pessoa, tipo, muito didática pra dar É recomendações. que ele é professor também, né? É. Pô, é da hora que o doutorado dele é em Batman, né? E ele odeia o Batman, eu acho isso muito bom. Ele odeia o Batman, ele defende o Batman com isso. Não, mas também quando tem que falar mal, ele mesmo. Ele fala mal, ele Sim. fala mal. É que assim, é aquele negócio, ele ama, mas ele fala mal com propriedade, É, entendeu? exatamente. Eu achei muito bonita a arte. Eu acho que até o primeiro capítulo também do primeiro volume da Mulher Maravilha. E eu achei muito interessante. A minha irmã comprou, ela falou pra eu ler. Eu falei, vou ler.
Leia, Mari. Faça isso. Inclusive, os únicos que eu vou continuar acompanhando vai ser Mulher Maravilha e Batman. O Superman eu vou fechar o primeiro arco só. Superman ia ficar de canto, né? Coitado. Ele é legal, mas ele não é tão legal. Pô, mais pra frente ele fica bem da hora, cara. Eu tenho vontade de Eu fiquei continuar. interessado porque eu vi o resumo da luta dele, toda a questão do Gavião Negro. Porque eu amo o Gavião Então. Negro, então eu queria ver, né? E esse Gavião Negro no universo Eu achei absoluto, interessante tá? porque ele é uma mistura do Shazam com o Gavião Negro. Achei muito legal isso. Nossa, eu adorei. Assim, eu fiquei com... Tô tentado, tá? Vou continuar. E você, Arthur? Bom, eu particularmente o que eu mais sei sobre é o do universo absoluto do Batman. E acho que o que eu mais tenho vontade de ler é ele, porque até por conta do Coringa, que acho que tá aparecendo mais Nossa, agora. é verdade. Teve a Ele é origem aquele- dele e eu ainda não li. Foi a É, próxima sei que ele é edição um que eu teria monstro, que ir. né? Eu Tipo, teria que ir pra ela. O cara, enquanto ele não é um monstro, ele é um cara ultra elegante, charmoso Bruce e Wayne, ele é rico. Bruce É, ele é Bruce milionário, Wayne. assim. Porém, acho que o que eu mais gostaria de dar uma chance é a Mulher Maravilha. Sim. Porque eu não sei muito sobre, tipo, a história dela no universo absoluto. É bem diferente, tá? É bem diferente. E também é uma personagem que eu não tenho muito contato, eu não tive muito contato nos últimos anos, assim. Acho que da DC, assim, talvez seja a personagem da Trindade que mais sinto carência de ter algo dela, talvez pela. Faz uma animação desse. Sim, nossa. Eu acho que falta demais. uma. Pelo menos do mainstream, assim, acho que falta algo bom da Mulher Maravilha, Exato. né? Sim. Acho que a última coisa que eu ouvi dela foi, tipo, o Mulher Maravilha, o filme com a Gal Gadot, o primeiro. Cara, Então, nem o sei lá, 1984 assistiu, eu nem vi caramba. 84. O segundo é muito ruim. Fala que é ruim, né? Ah, Então eu nem quis gosto do ver. filme, A cara. Maria coçando o queixo, ela gosta. É que eu gosto. Eu gosto também, gosto pra caramba. É, eu fiquei meio Acho assim de ruim, ver, não porque, né, falaram tão mal. Mas enfim. Então eu, né, acho que é um reflexo de que faz tempo que eu não vejo nada da Mulher Maravilha. Então acho que eu daria uma chance pra Mulher Maravilha. E dos que você falou do Next Level, acho que eu falaria o Nuclear. Nuclear. Que eu não sei nada, nunca ouvi falar dele. Então, assim, Eu nem sabia que tinha. Eu vou ficar com o Lobo. Que Lobo? é o Lobo, né? E eu desenhei ele recentemente também. É e, verdade. Cara, o Lobo é muito da hora. Ah, eu acho que o Lobo também. Eu não... Lobo? Tá, eu vou sair um pouquinho dos que eu anunciei aqui, porque o que eu tô mais curioso, se for mesmo que eu falei do James Arden fazendo demônio, o Demon, eu vou ir nessa Vai revista ser assim, da hora. maluco. Eu amo o Etrigan. O Etrigan é um dos melhores personagens subestimados da DC. E se for isso, eu vou ficar E o maluco. James Gunn desenha pra caramba, hein? E Ele é muito Zatanna bom. também. Eu amo a Zatanna. O Jamel Zatanna. Campbell já fez o arco. Eu tô esperando a Panini lançar o encadernado do primeiro arco dele. Sim. Porque assim, ele fez o primeiro arco, foi tanto sucesso que agora virou uma série Next Level, né? E eu quero ler o primeiro arco dele, porque falaram muito bem. E eu adoro a Zatanna. Então Exterminador é isso. tem potencial também. Sim. E só pra finalizar rapidão, uma última indicação de mangá, já que foi tipo, quadrinho de É mangá, né? verdade. Justo. Um de favorito de vocês ou que vocês queiram recomendar pra quem tá ouvindo. Vou recomendar o que eu ganhei agora no meu aniversário, até trouxe aqui, Boa. o Tower Dungeon. Sim, eu boa. tá na minha lista já. Hoje mesmo eu vou comprar o volume 2 e 3, porque eu adorei isso Legal. aqui. Ele é sensacional. Parece ser fenomenal mesmo. E é do Tsutomu Nihei, ótimo. Então, cara, é um quadrinho que eu não vou conseguir falar muito, mas ele é sensacional. Talvez eu fale mais dele mais pra frente quando eu ler mais. Mas ele é ótimo, tá, gente? Tower Dungeon, muito bom. Legal. Eu já tenho o meu, então enquanto vocês pensam aí, já vou falando o meu, que eu trouxe aqui hoje, que é Ah, é Pluto. muito não achei, Que fiquei é surpreso. fenomenal, É lindo. cara. Você já leu Lindo. tudo? Hã? Você já leu tudo? Não li, porque eu tô pensando seriamente em completar a coleção, porque eu acho que são 8 volumes, é curtinho. São a 8. arte é fenomenal, o Urasawa é um gênio, um mestre, é fenomenal. O primeiro volume te faz chorar, cara, te faz cair no chão. O Robô Mordomo? É o robô mordomo. Ah, tá. É muito bom. E depois toda a história de investigação, Muito de bom. detetive, é incrível, incrível. É isso. Leiam Pluto ou qualquer coisa do Urasawa, que ele é muito bom. Nossa, muito. Vai lá, vai lá. Vai, Mari. O cara que eu estou afim não é um cara que eu gosto Boa. muito. E recentemente eu ganhei a capa variante dele, que é a mesma Boa. artista Sim. desenhando. E eu gosto muito, ele é bem curtinho. Eu acho que atualmente aqui no Brasil só tem os 2 primeiros volumes. Mas ele sempre tem arcos fechados e é bem, tipo, fechadinho os 2 volumes. Então dá pra ler de boa. A arte é muito linda e o estilo da criadora é muito legal. Eu acho que ele é Boa. um pouco diferente, mas ele ainda puxa muito pro mangá. Ele puxa muito pra quadrinho também. Legal. Legal. Bacana ler. Bacana. Bom, eu vou sugerir um que, na verdade, eu não li, mas eu tenho muita vontade de ler. Que é um mangá puxando o gancho do Kawan, Ixi. que também é do mesmo criador. Monster. Que é o Billy Bat. Billy Bat. Eu quero ler Billy Bat. Legal. Tipo, mano, Tá eu já vi... saindo, né, agora, eu acho. Eu não sei se ele acabou, não lembro agora, Tá. mas... Acho que ainda tá Acabou. saindo. Tá saindo pela Acabou? Panini. Acabou, eles falaram acabou? que finalizou. Ah, É, não, tipo, beleza. mano, eu vi, tipo assim, eu tava vendo uns frames, assim, Mano. tá ligado? Uns painéis que você fica, tipo assim, tipo, todo mundo falando, meu Deus do céu, Sim. gênio, gênio, gênio. Sim. Tipo, nossa, enquanto os caras não conseguem terminar uma obra, tá lá. O Billy cara, Bat. Não, ele fazendo, tipo, Monster, Sim. Pluto, Tudo ao mesmo Billy tempo, Bat. mano. Sim. Tipo, mano, só pedrada, tipo, histórias muito complexas, muito incríveis. Tipo, eu já vi Monster, né? Então, Sim. enfim, sou fã do cara. Gostaria também de ter um mangá de Monster. Enfim. O que me chama muita atenção no Billy Bat é, tipo, o pessoal falando das teorias da conspiração. É, né? Tipo, falando que é, como tipo- se relaciona com a gente, né? Então, Sim. opa, interessante. Fala que parece E que é, o tipo, Urasawa, conhecimento de ele- história absurda. O Urasawa faz muita crítica social incrível, cara. Eu Sim. acho que ele é um dos autores que eu pego e eu vejo... Mano, que crítica social incrível, cara. Crítica Como você social vê- foda.
Não, eu acho curioso que ele pega meio que as histórias dele parecem ter um quê meio, tipo, início do século XX, tá ligado? Ele pega esse contexto de guerra, conflito político, ele, tipo, mano, bota ali a história No dele no ar meio. também. E o Urasawa Sim. é incrível porque ele não trabalha só no Japão. Mano, os personagens dele estão em tudo que é canto. Estão na Europa, estão nos Estados Unidos, estão em tudo que é lugar, mano. Isso é muito da hora. Eu acho Eu não que sei. ele rende até um episódio depois. Com né? certeza. Eu não sei se demais. Pluto se passa na Alemanha, mas é que Monster tem... Não, ele se passa por vários países da Europa. Tá, Monster também, mas acho que tem um certo foco Tem que ter especial um na lugar Alemanha. específico. É, Sim. sim. Mas eu acho que é isso, né, gente? Sim, acho que Basicamente. rendeu bastante episódio. Rendeu bastante. Foi bem legal. Mas é isso, então. Eu finalizo quem Pode finalizar. Então é isso, gente. Aqui é o João Vitor JB, Caverna do RPG. Eu sou o Arthur Alves. Meu nome é Mariana Bauer. Eu sou o Cauã, agora, nesse momento, o segundo maior colecionador, depois do João. É verdade. Não, depois de É a mim. Mari. Foi da Mari, a Mari é a primeira. É a líder secreta. Ela é o número 0. Eu tenho todos. Verdade. Ela tem o poder da família, não tem como fazer. O poder da família. O poder do consumismo. E sejam todos absolutamente sem limites esse ano. Lindo. Belas palavras. E todos para o próximo nível. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A Garagem da Mãe Joana. Apresentação: Mariana Bauer, Arthur Alves, JV Domingos e Cauã Rosa. Locução e trabalhos técnicos: Marcela Prilli. Produção e mídia: Thiago Watanabe. Criação: Fábio Sgroy. Esse episódio foi absolutamente bom. Nossa senhora. Absoluto. Eu odeio. Já pensou um absoluto de garagem?